Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao podcast O Despertar das Assessorias. O objetivo desse podcast é discutir temas relevantes do setor com convidados relevantes. Então a gente não vai ter uma agenda recorrente pré-determinada, até porque a gente sempre vai priorizar a agenda dos convidados. Então eu recomendo que você se inscreva no canal e também fique atento aí toda vez que a gente lançar um novo conteúdo. Espero que vocês gostem e aproveitem mais um conteúdo da WZ para profissionalizar o seu negócio. Falando um pouquinho da WZ, estamos no mercado há mais de 6 anos, profissionalizando e fornecendo toda a infraestrutura necessária para você conseguir escalar a sua operação. Desde financeiro, contabilidade, partnership e contratos, marketing CRM, tecnologia e BI. Se você quiser entender um pouco mais, clique no link abaixo na descrição e converse com alguns dos nossos consultores. Fala pessoal, estamos começando aqui o nosso primeiro podcast, o Despertar das Assessorias. Hoje eu tenho a honra aqui de receber meu sócio, Patrick. Patrick, apresentando um pouquinho, né? Patrick ficou 14 anos no BTG, foi sócio do BTG, atuou na Asset do BTG e na corretora do BTG. Depois também foi sócio da XP, junto na área da XP Gestão, onde cresceu significativamente o número de custódia da XP Gestão, principalmente quando a gente falava de números da época, né? Os números de hoje, quando a gente compara, são números diferentes, mas naquela época eu lembro que cada 10 milhões eram comemorados. E foi também responsável pela divulgação institucional, né? A XP Gestão sempre foi muito para dentro da rede, mas acho que depois da tua entrada deu um salto de referência para fora do mercado, trouxe bem essa referência para a XP naquela época. Mas também foi conselheiro da XP, foi sócio relevante, ajudou a estruturação do partnership lá no início. Obviamente que desde então acho que esse partnership deve ter mudado muito. É um dos assuntos que a gente discute muito aqui dentro da WZ e a gente sempre usa o Patrick como um conselheiro. Hoje é sócio fundador da Vectis. A Vectis é uma companhia de investimento. A Vectis basicamente aloca capital e tempo nas suas investidas, e isso eu posso falar com experiência, porque nós somos uma das investidas da Vectis. Só para vocês conhecerem, deixar o Patrick falar um pouquinho melhor, mas a Vectis investiu basicamente em 3 empresas e tem uma que é 100% do grupo, né? Então, a Vitrio, que foi uma corretora estruturada pelo grupo e já vendida para o BTG, a Avenue, né, que eu acho que dispensa apresentação também, uma corretora focada em mercado internacional. Depois, se você quiser falar um pouquinho melhor, acho que você tem mais propriedade do que eu, por mais que a Avenue tenha uma grande atuação na rede, nas assessorias. E a WZ, então, que é um outro case de sucesso aí que vocês investiram, que eu tenho a satisfação de ter vocês como sócio. Acho que depois a gente pode falar até um pouquinho mais da parceria de como vem sendo, mas posso falar aqui por mim e pelos meus sócios, a gente tem a satisfação e o orgulho de ter vocês no nosso cap table. Obrigado. E a Vectis Gestão? A Vectis Gestão é uma gestora do grupo, tocada pelo Alexandre Aoudi, ex-Itaú, que tem uma relevância em fundos imobiliários e super bem vista pelo setor. Tenho pessoas que são analistas de fundo imobiliário na família e próximos aqui também, que também sempre falam muito bem da Vectis Gestão e dos fundos que são tocados por vocês. Então, Patrick, mais uma vez, obrigado. A todos eu vou pedir até desculpa adiantado, caso eu tenha alguma falha. Minha primeira vez que estou sendo host de algum podcast, primeira vez que eu estou fazendo um podcast na vida. Mas a gente vai fazer aqui no freestyle, como a gente sempre fez, e eu acho que tem tudo para dar certo, tudo para ser uma conversa rica. O objetivo de hoje é discutir o relatório setorial. Provavelmente, se você está assistindo aqui, você talvez já tenha visto, ele vai ser liberado, e a gente só vai liberar esse podcast depois do relatório setorial ser liberado. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho de mercado, vai falar um pouquinho de competição entre corretoras e bancos, B2B, B2C, vai falar um pouquinho mais sobre dinâmica do B2B, futuro do mercado de assessoria, não só especificamente de assessoria, mas vamos falar um pouquinho também do mercado de investimento brasileiro. Vamos falar também, acho que dá para trazer bastante do mercado global de investimento que a gente vem discutindo e vem estudando. Então, Patrick, mais uma vez, obrigado pela presença hoje e fica à vontade também para corrigir ou para complementar alguma coisa na apresentação que eu fiz de você. Não, obrigado pelas palavras, é um prazer estar aqui hoje, começando, né, o que pretende ser uma série de podcasts, num tema que eu tenho muito interesse, não só
o interesse profissional, né, que tem a ver com nossas áreas de atuação e nosso investimento com vocês na WZ, mas também por toda essa trajetória aí de mais de 30 anos já de mercado e muito inserido nesse mundo, tanto de gestão quanto distribuição de investimentos. E eu acho que é um momento riquíssimo da gente estar falando de tanta coisa, como você já adiantou um pouco do que a gente vai tentar tratar aqui hoje, vamos ver se dá tempo de falar disso tudo, mas tem muita coisa acontecendo. Esse mercado, né, no Brasil está com uma dinâmica própria, que permite discutir diferentes elementos, e eu tenho certeza que vamos gerar um conteúdo interessante aqui para os nossos ouvintes. Boa. Falando um pouquinho só da série de podcast, uma coisa que eu não comentei, acho que o foco aqui quando a gente, entre os sócios ali, discutiu, pô, vamos fazer um podcast, não vamos. Acho que a principal decisão que a gente teve, até falando pro pessoal, é que não vai ter uma recorrência do pessoal, como a maior parte dos podcasts que tem por aí. A gente quer fazer poucos e bons podcasts. Então a gente quer ter participantes, assim como o Patrick, relevantes do setor, sócio de corretora, participante relevante do mercado, sócio de algumas assessorias, para a gente discutir realmente o que faz sentido. Então, espero, trazer de uma forma recorrente, mas se não sair um ou outro mês é porque a gente está alinhando a agenda com algum participante que a gente quer trazer para fazer a discussão, tá, pessoal? Então, mas vai sim acontecer alguns podcasts ao longo desse semestre, é uma meta, minha lá dentro do meu PDI, se eu não entregar, meus sócios vão me cobrar na hora de pagar o bônus. E aí falando um pouquinho dessa dinâmica de mercado e já entrando, eu acho que o Brasil é uma coisa que o mercado aqui que todo mundo sempre fala, né, o Brasil parece ser um mercado 15 anos atrás do mercado americano, quando a gente compara, e muitas das coisas que a gente vê realmente comprovam, né. Eu acho que a gente tem nossa dinâmica de Brasil, a gente tem nossa dinâmica de relacionamento. Eu acho que em velocidade em relacionamento a gente é muito maior que o mercado americano. Eu acho que a gente tem muita coisa que a gente tem que aprender com os americanos, que é falar mais de números, ser mais objetivo. A gente vem tendo algumas reuniões com os fundos gringos e toda vez que eu faço a reunião com eles, eu fico impressionado com a objetividade Como são deles. diretos, né. Uma das coisas, o brasileiro aqui, se tu bota um invite de 30 minutos, o brasileiro fica bravo contigo. "Pô, tu reservou só 30 minutos, quer dizer que tu só vai dedicar 30 minutos da tua vida pra gente?" E lá a gente nunca fez uma reunião onde o invite fosse mais de 30 minutos, a não ser se tivesse que, pô, tem que olhar um modelo, tem que É. olhar uma apresentação maior, mas se é para ter um objetivo, uma conversa, é 30 minutos. Esses 30 minutos a gente precisa saber falar tudo que a gente tem que falar. E é ótimo, porque todo mundo consegue falar em 30 minutos. 30 minutos Exato. é tempo pra caramba. É. Esse podcast aqui, em tese, é pra demorar 1 hora e a gente vai falar de tudo isso que a gente ainda tem para falar. Uhum. Mas falando um pouquinho de dinâmica de mercado, eu acho que quando a gente olha para o mercado americano, a gente vê que as corretoras tomaram um market share mais relevante, inclusive, que os bancos e ficaram relevantes, tão relevantes, ao ponto dos bancos começarem a copiar as corretoras e não o contrário do que a gente viu nos últimos anos, que foram as corretoras eh, não copiando, mas tentando superar os bancos, né? E lá depois foi o contrário. Eu acho que aqui no Brasil talvez a gente esteja entrando nessa virada, principalmente se vocês olharem no relatório e a gente olhar já no relatório, a gente já vê que esse market share em algumas corretoras são maiores que os bancos, as corretoras em si ainda não são maiores que todos os bancos somados, mas logo, talvez nesse ciclo aí de queda de taxa de juros, a gente já vai conseguir começar a ver essa batalha entre os bancos. E eu já quero começar com uma pergunta bem pé na parede aqui mesmo, que é te perguntando entre essa guerra, né, essa batalha de uma guerra grande aí, guerra de, vamos falar de décadas que vai acontecer, mas essa nova batalha que a gente vai ter, onde o taxa de juros deve começar, voltar a cair e atingir patamares, vamos falar, próximo ou um pouco menor que 10%, quem que vai ganhar? Os bancos ou as corretoras? Então essa é uma dúvida que a gente sempre recebe, acho que todo mundo sabe a resposta, mas é legal a gente aprofundar, né? Por que que alguém vai ganhar ou quem é que vai ganhar? Então, uma pergunta: quem é que vai ganhar, bancos ou corretoras, Patrick? Interessante, né, na objetividade que você mencionou há pouco, típica do americano, né, a tendência é a gente dizer certamente as corretoras ainda têm espaço de market share para ganhar em cima dos bancos, né. Mas vale dar um passo para trás e dividir um pouquinho de por que que a gente está aqui. O mercado brasileiro é extremamente consolidado, sempre foi, né, e ao longo do tempo, com a atuação das corretoras independentes, isso vem mudando um pouco essa dinâmica. Por que que no passado essa consolidação era muito forte? Primeiro, você não tinha internet, então a rede física de agências fazia muita diferença. E segundo, a cada crise econômica, e o Brasil sempre foi, recheado de crises econômicas sérias, você avançava no processo de consolidação. Nenhum lugar do mundo regulador quer banco quebrando, né. Então a cada crise, todo banco passava por dificuldade, quer dizer,
o player mais forte recebe uma ligação do Banco Central, incentivando ele a comprar, a absorver aquele player mais fraco, né. Então, é meio paradoxal, porque a cada crise econômica o mercado no Brasil concentrava ainda mais, né. Isso hoje é um pouco menos verdade, porque a nossa economia ficou mais estável, as crises econômicas do tipo que a gente teve nas décadas anteriores já não acontecem com a mesma frequência, e ao mesmo tempo você teve uma grande mudança que foi o avanço da tecnologia, permitindo novos modelos de negócio virem comer um pouco o queijo dos incumbentes, né. Então o que a gente tem observado, particularmente nesses últimos 10 anos, é uma perda progressiva de share de mercado pelos incumbentes, que por acaso eram todos bancos grandes e de varejo, para essas plataformas independentes, para esses novos players, né. Eu acho que isso não terminou ainda, a gente vai continuar vendo nos próximos anos uma erosão de market share dos bancos, embora eles também não estão assistindo isso, sem nada a fazer. A gente viu nesses últimos anos uma mudança de atitude, uma mudança e uma saída daquele modelo de arquitetura fechada, onde você só vendia o produto do seu próprio banco, para plataformas, também para arquitetura aberta, que antes só acontecia no nível mais alto, do cliente private, vindo até os clientes mais, no segmento de varejo. Eu acho que essa função-reação dos bancos, ela vai continuar também e vai tornar esse ambiente de negócio ainda mais interessante para a gente analisar. Bom, eu acho que muita gente falou disso, acho que no último ciclo de crescimento das corretoras sobre financial deepening e tecnologia, né? O quanto que isso foi relevante para XP, BTG e outras corretoras que tiveram nesse setor. É até um ponto aqui de dúvida que eu ainda tenho, e acho que é legal pegar a tua visão, que é sobre como que o cliente já está educado, né? Eu acho que em determinado momento parece a gente, quando a gente vive nossa bolha aqui, Faria Lima, ou talvez bolha de ciclo de mercado financeiro, a gente entende que talvez aquele conteúdo, aquela quantidade de conteúdo, de enxurrada de conteúdo que todo mundo começou a fazer quando tentava atrair o cliente no varejo ou fazer aquisição de lead, já foi o suficiente para educar o mercado e todo mundo saber o que que é uma taxa Selic, como que funcionam os produtos, e eu acho que de certa forma a sopa de letrinha talvez não é mais tão complicada para cliente alta renda, né, quando a gente fala de cliente alta renda. Mas quando eu acho que quando a gente fala de cliente varejo, a gente ainda tem sim um mar ali para ser atuado, por mais que a aquisição de lead ficou cada vez mais cara e prova isso quando a gente olha cases como aconteceu de corretoras varejos que foram compradas para os bancos e que nunca conseguiram rentabilizar, né. Eu acho que agora a gente está vendo uma consolidação de corretoras muito por essa linha, né. Muitas corretoras foram por essa linha de atuar no varejo, atuar por aquisição de cliente digital, mas não fizeram isso de uma forma eficiente empresarialmente falando, né. As empresas gastaram muito nessa aquisição e não conseguiram ser lucrativa. Eu acho que nesse ponto, acho que uma coisa que a gente sempre discute aqui é da guerra de aquários. Uhum. O mercado brasileiro, ele tem um grande potencial de crescimento de market share quando a gente olha para corretoras, mas a gente sempre viu o mercado brasileiro como basicamente uma guerra de aquários, ou seja, as corretoras brigando com os bancos dentro do aquário dos bancos e quando os bancos voltaram, quando eles olham crescimento de market share, eles também têm que olhar dentro da parte da corretora. E nessa guerra de aquários a gente tem, uma dificuldade, e tem que olhar a dinâmica de cada segmento, né. Varejo tem uma dinâmica diferente. O varejo, que é o cliente ali de até 100.000, 300.000 reais, ele sempre foi muito nessa linha de aquisição digital, de atendimento de larga escala, até um atendimento passivo do cliente, né. É difícil você ter uma assessoria que consiga ser rentável atendendo o cliente ativamente, de ter reuniões programadas de revisão de carteira, de atendimento de cliente para um cliente de 100.000 reais. Não dá para sair de casa ou sair do escritório, pagar um Uber, pagar um café, atender um cliente de 100.000 reais. A gente sabe que dificilmente ele vai rentabilizar, então realmente tem que ser um atendimento passivo quando a gente fala de assessoria para essa parte. E o auto renda e private ele tem uma dinâmica completamente diferente. Vale a pena você dedicar tempo para esse cliente, que é uma coisa que, por exemplo, as corretoras menores não conseguiram fazer, né? Essas corretoras que realmente foram para uma linha de aquisição de cliente digital. Elas foram muito por uma linha de
não ter seus canais de distribuição. Acho que até uma coisa que os bancos ainda não conseguiram desenvolver, como o XP e BTG, que fizeram muito bem e que cresceram muito o market share em alta renda e private, porque eles conseguiram criar o seu B2B, conseguiram trazer profissionais para trabalhar por conta própria mesmo, criar suas empresas e fazer esse mercado crescer, e conseguiram ter também um B2C eficiente, e conseguiram surfar o financial deepening, né? Então, acho que aqui seria importante entender, Petro, que você pô, montou a Vitrio, acho que a Vitrio foi uma das empresas que conseguiu crescer de forma significativa, principalmente na janela de tempo, né? Sem dúvida. Acho que vale você falar um pouquinho mais sobre isso. Você também tem outros projetos ainda falando de varejo, futuros que a gente, que eu sei, obviamente, mas até onde você puder abrir, seria legal você abrir aqui para a gente. Como que você enxerga a atuação do mercado varejo, que é uma coisa muito difícil de ser rentável, e como é que você enxerga essa dinâmica para frente, né? Porque mais uma vez, as corretoras pequenas nunca conseguiram atuar nesse Uhum. mercado B2B, nesse mercado de alta renda e private, porque ele era um mercado B2B. Esse mercado B2B ele é um mercado que, para entrar, precisa de muito dinheiro. A Uhum. gente pode ver aí XP e BTG, o quanto de dinheiro que eles colocaram dentro dos escritórios. A gente está falando de algo em torno naquele boom ali que teve de 2020, 2021. A gente está falando de algo em torno de 5 a 7 bilhões de reais investido em operações. Pô, é muito difícil uma corretora pequena ou um player novo botar esse tipo de dinheiro. Mesmo quando a gente fala de banco, né? Banco tirar esse dinheiro, investir e aí, além disso perder margem ali, né? Porque quando você bota o B2B, você cria um novo intermediário e tem intermediário e perder margem, né? Então é muito difícil a resposta dos bancos em relação a isso também. Então, você vê alguma mudança nessa dinâmica, tipo alguma facilidade que pode fazer com que os novos players entrem no B2B, novos movimentos estratégicos também eventualmente, e como rentabilizar o varejo? Uhum. Porque a impressão, às vezes, que dá é que o varejo talvez não seja rentável, a não ser que envolva, que é a tese de todo mundo, envolva cartão de crédito, produto de seguro, outro câmbio, outros produtos, mas que investimentos nunca vai ser rentável se você ficar só com essa parte. E aí, mais uma vez, né, aquela tese de cross-sell de consultor, normalmente, na prática, ela não funciona tão bem quanto ela funciona no Excel. Então acaba que realmente a gente tem a maior parte das corretoras, a maior parte dos players que até hoje atuaram no varejo não conseguiram fazer o varejo ser rentável, né? Então, queria ouvir um pouquinho mais de você sobre isso. O que que você acha? Vai mudar essa dinâmica? A gente vai continuar com isso por um bom tempo ainda? Como é que tá essa cabeça? Você começou a sua exposição falando de educação financeira, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente da média nesse tema. Eu não acho que o brasileiro, de uma forma geral, ele está atrás dessa educação financeira. Eu sinceramente nem acho que ele precisa, né. Então, normalmente, o sujeito, e aí não importa o tamanho do bolso dele, a dor dele é investir o dinheiro, né. Então, e ele precisa confiar em alguém, não importa se é o gerente do banco, se é o assessor de investimento ou no modelo digital, em qualquer que seja a marca. A gente vê hoje algumas das empresas de tecnologia têm marca mais forte, mesmo para oferta de produto financeiro, do que bancos tradicionais, né, principalmente se você olha a perspectiva de mercados maduros como os Estados Unidos. Mas a educação financeira sempre foi utilizado pelos entrantes, aí no caso pelas corretoras ou pelas plataformas, como uma maneira de adquirir clientes, né. E o cliente, na verdade, a partir do momento que ele passa a confiar em quem está atuando como intermediário, ajudando ele a alocar os recursos dele, ele, na maior parte das vezes, ele se desinteressa. Nós que somos do mercado financeiro, e tal, a gente às vezes tende a pensar que todo mundo é como a gente. Não, mas as pessoas têm outros hobbies, outros interesses que não passam necessariamente por finanças pessoais, como nós temos esse interesse, né. Então eu sempre achei a educação financeira a maneira de pescar clientes no mar aberto, que foi muito utilizado pelos novos entrantes, pelas corretoras, plataformas, para tentar adquirir clientes. Isso funcionou durante um tempo, até o momento em que o custo de adquirir clientes ficou muito alto. Hoje, na prática, quando você vai para o mar aberto, eu brinco que a única certeza que você tem é que o Google e o Facebook vão ganhar dinheiro, porque você vai estar lá anunciando no YouTube, no Instagram, etc., e não paga-se pouco para fazer uma aquisição online hoje em dia. Mas, na real, o cliente está menos interessado em aprender de finanças, ele está mais interessado em confiar em alguém que possa ajudá-lo a resolver o seu problema de alocação de finanças pessoais, a tal ponto que sobre tempo para ele curtir os outros interesses que ele tem, que não necessariamente é em finanças, né. Tem esse ponto de partida. E aí o que aconteceu, eu acho que o modelo de negócio desses novos entrantes, ele se mostrou errado. Por quê? Porque a partir do momento que o custo de aquisição de cliente, o tal do CAC, foi subindo ao longo do tempo, principalmente na aquisição digital,
Essas novas empresas começaram a ter dificuldade de viabilizar seu modelo de negócio, porque ficou muito caro adquirir clientes e a operação não ficou rentável. A operação não sendo rentável, você precisou acessar mais funding, mais financiamento. Quando você entra numa janela de mercado, principalmente como a gente está vendo pós-21, fica mais difícil acessar recursos e aí a sua operação ela para de crescer. Não existe, na minha visão, plataforma, qualquer business de plataforma, não só de investimento, que funcione sem ter uma atração contínua de crescimento. E muitas vezes, a verdade é que o cliente não precisa ter várias plataformas. Eu dou normalmente esses outros exemplos para a gente sair um pouquinho de mercado financeiro. Se você pega o seu celular, a primeira, a segunda página do seu celular, vão ter vários negócios de plataforma. E normalmente só tem um. Sei lá, no mobilidade urbana, você precisa ter um player. Se você está bem com Uber, para que eu vou ter outro? Compras, se você está bem com Amazon ou com Mercado Livre, muito forte aqui no Brasil, puxa, você não precisa ter outro, né? Airbnb para fazer locação residencial. Então, por que para investimentos você precisa ter tanta oferta assim? Então, se você vai para um mercado que endogenamente já leva uma concentração de mercado, que são os mercados que funcionam na lógica de plataformas, você traz uma dificuldade para o novo entrante que ele não só tem que equacionar esse custo de adquirir cliente, como ele tem que equacionar também um crescimento contínuo. Você mencionou há pouco essa onda mais recente de consolidação de algumas corretoras que tiveram até um início de crescimento forte e depois pararam de crescer, foram recentemente adquiridas pelos principais players, né? O BTG e o XP são dois consolidadores naturais. A minha explicação é exatamente essa, quer dizer, parou de crescer ou para continuar naquele crescimento ia ser um crescimento muito pouco rentável e aí acabou sendo consolidado. Então você precisa ter, enquanto modelo de negócio, uma capacidade de crescer com rentabilidade. E aí, quando a gente olha só o mundo de investimentos, ainda mais no Brasil, em que a nossa pirâmide ela é muito grande na base e lá em cima tem pouca gente, quer dizer, a renda é muito concentrada no mundo, mas no Brasil em particular, você tem um número relativamente pequeno de pessoas que são rentistas, ou seja, que tem algum excesso de poupança e, portanto, está preocupado em rentabilizar isso na forma de investimento. A grande maioria dos brasileiros são clientes para crédito, não para investimentos. Então, a lógica normal de um modelo de plataforma, que é você botar muito cliente para dentro, também foi buscada pelas plataformas de investimento, na minha visão, de forma errada. Por quê? Porque acabou atraindo esse cliente que você falou, que tem muito pouco para investir. Ele não necessariamente é um cliente que faz muito uso do crédito, ele até tem alguma poupança, mas se ele tem 50, 100 mil, você mencionou até o limite de 300 mil, que hoje eu acho que talvez seja o número mágico para o mercado, é difícil você rentabilizar uma base de clientes desse tamanho. Ora, onde é que a gente chega então? A gente está falando que o número de investidores no Brasil é pequeno pela nossa, pelo nosso desenho socioeconômico, e a gente não está dizendo que uma parcela importante daqueles que têm alguma coisa para investir não são rentáveis para as plataformas. Ora, se você só for olhar o cliente a partir de 300 mil, tem um problema. Então, a nossa visão, e aí citando até o exemplo da Vitro que você falou, sempre foi que não dá para você querer atender a tudo e a todos, você precisa ter uma audiência mais clara que você pretende atender, e a gente sempre teve a preocupação de evitar trazer, do ponto de vista de tamanho de cliente muito pequeno que não fosse no canal do autoatendimento. Diferente dos modelos que a gente mencionou há pouco, a Vitro é uma proposta que a gente chama B2C e um B2C digital, onde o uso de assessores ia ser crescente dentro do nosso plano de negócio com assessores internos, no modelo B2C tradicional. Mas a nossa preocupação era, não adianta trazer muito cliente pequeno que precise de um atendimento humano, porque a gente sabia que isso não podia ser rentabilizado. Então, a nossa lógica de atuação sempre foi, vamos falar de democratizar sim, mas através do produto, não através do serviço. Porque hoje, tirando uma ou outra exceção, muito mais por uma limitação normativa do que a CVM coloca, até para tentar proteger mais o pequeno investidor, a verdade é que o pequeno investidor ele tem acesso a quase tudo do ponto de vista de produto que um grande investidor tem acesso. Mas o grande investidor ele tem o luxo de poder ter um banker, né, um assessor de investimento, alguém que está ali disponível para ele quantas vezes ele precisar ao longo do mês para falar pelo telefone, para falar presencialmente. E você não consegue rentabilizar essa operação para o cliente pequeno, né? Então, o que eu acho que algumas dessas plataformas perceberam no tempo era que não só estava custoso crescer, como eles estavam crescendo na direção errada,
de trazer muito cliente pequeno para dentro. Então, eu acho que sempre vai ter espaço para o cliente pequeno, cada vez mais, e o avanço da tecnologia está ajudando a ser autoatendido, no que você chamou aí de passivo. Acho que esse é o caminho. Acho que a gente está ainda no início, só a pontinha do iceberg que a gente viu ainda, do que a inteligência artificial vai trazer e vai possibilitar de você ter ganho de escala para fazer um atendimento mais massificado para esse investidor pequeno, mas o campo de batalha está no investidor a partir de 300 mil. Ali é onde a briga boa está acontecendo hoje e eu imagino vai continuar acontecendo para frente. Boa. Eu acho que aqui alguns comentários, né, para cada ponto, só tentar complementar alguns pontos que fica difícil depois comentar depois de uma aula dessa. Mas em relação a Google, Facebook, é uma coisa que a gente sempre fala dentro da WZ quando a gente fala quando eu vou fazer orçamento e vou pensar em colocar também parte do caixa da WZ para investimento, né? E a minha cabeça sempre, tipo, eu sei, e mesmo assim a gente tem que fazer, porque eu acho que esse é o jogo, mas na corrida do ouro, quem vende a pá é Paz e que ficou picareta. rico, exato. Então, assim, a minha, a minha expectativa é sempre assim, cara, eu tô fazendo algo, porque eu sei que tem que estar ali. Na minha cabeça hoje é muito mais posicionamento da marca, é muito mais mostrar como que a marca tá, o que que a gente tá fazendo, o que que a gente tem de novidade, e não só para prospect quente que a gente tem ali, lead quente que a gente tem ali, mas também para os nossos clientes, todas as novidades que a gente tem, do que a aquisição de lead, né. Eu acho que as coisas que mais adquiriram lead, não só na WZ, mas hoje que a gente faz o marketing das assessorias, né, a WZ tem a área de marketing que atende tanto a parte, de estruturação do divulgação de campanhas para as assessorias, mas também a parte de CRM. E hoje fica muito claro para a gente que a maior parte dos escritórios que consegue ter uma aquisição de lead ainda, vem muito da capacidade deles de serem inovadores na hora de adquirir e vem talvez até mais pelo crescimento orgânico do que pelo patrocinado, né? É óbvio que a aquisição de lead, quando você acerta, né, na mão, então assim, eu vou lá, faço um crescimento, algo no orgânico que dá tudo certo, pô, aí sim, aí eu tenho que fazer um patrocinado, porque daí vai escalar isso, vai dar mais certo ainda, mas é uma curva, né? Então, em algum momento, essa estratégia ela para de performar como ela deveria performar. Eu acho que os escritórios, eles partem, ou as empresas, os escritórios eu falo porque a gente analisa os escritórios, né? Mas eu acho que eu vi isso muito nas corretoras, que eles partem do contrário, né? Primeiro eu vou patrocinar e eu vou esperar o lead, e ali você viu o CAC subindo de uma forma significativa e não tornando rentável, né? A gente vê, às vezes, o custo de aquisição de um cliente beirar 24, 36 meses de receita desse cliente, e a gente sabe que esse payback aí vai para muito longe e dificilmente você não vai ter churn de um cliente de varejo que normalmente está olhando muito custo no dia a dia. Então fica mais difícil você rentabilizar um cliente de varejo que olha mais custo às vezes e é menos apegado, até porque você não vai ter atendimento e botar o payback muito longo, né? O payback deveria ser muito mais curto. É, E é, a maneira, Felipe, que a gente tentou resolver essa equação, aí é específico para o que a Vex olha, como a gente fez a Vitro e como a gente pensa em fazer essa próxima plataforma que você mencionou há pouco, é a tese que, assim, puxa, existe um caminho em que eu minimize o CAC, então a gente internamente brinca e diz assim, ó, a gente quer que o CAC seja zero. E a maneira com que a gente encontrou, ou as duas maneiras em que você pode ter CAC zero, é se você conseguir, ao invés de pescar seus clientes no mar aberto, na aquisição online que a gente está mencionando aqui, você conseguir pescar dentro de um aquário, né? E para fazer isso, quem tem autoridade sobre esse cliente, vamos dizer assim, o dono do aquário, ele precisa estar disposto ou a ser teu sócio para aquele produto ou serviço que você pretende oferecer, seja sócio mesmo, né, sociedade, ou ele vai dividir de alguma forma a receita que você vai gerar a partir do seu produto. Então a gente acredita que se pescar no aquário é melhor do que pescar no mar aberto e ter um modelo onde ou eu divido sociedade ou eu divido receita, ele é mais rico do que um modelo de pagar por lead, onde basicamente, de novo, o Google e Facebook é quem ganha dinheiro. Mas isso é muito particular para a lógica que nós fizemos. Eu acho que para na Vect, né, mas para o que a gente está falando aqui das assessorias tradicionais, você tem desde modelos de aquisição online muito bem-sucedidos, né, talvez a IKEA hoje seja o principal case, mas no geral é o que você falou, a gente está vendo adaptações de modelo para fazer uma aquisição de cliente no custo certo e no perfil correto. em relação à IKEA, é legal, né? Pô, a IKEA acho que ela sempre vai ser o case do mercado. Tem outros que surgiram e estão surgindo cada vez mais, assim, nessa aquisição de cliente, mas eu acho que
A aquisição, o IKEA ou todos os modelos, já ouvi isso do Juliano, a gente já bateu essa conversa. Até uma pessoa que eu quero trazer aqui no podcast. Já fica aqui o convite, né, Juliano, se estiver escutando, né? Eu vou mandar mensagem no WhatsApp ainda. Eu não mandei que a gente ainda não divulgou o podcast para todo mundo. Mas acho que um dos grandes pontos que a gente entende aqui no mercado é que esse crescimento orgânico, por exemplo, que QI e outros escritórios fizeram lá atrás de. Bom, foi por blog. Lembrando, a EQI começou dentro de um blog lá no início e ali ele adquiria diversos clientes interessados em conversar com ele. Depois ele foi criando o time, foi passando esses leads ou esses clientes pro restante do time e foi fazendo o negócio crescer. Mas em determinado momento, e não demorou muito tempo, e ele já falou isso, e hoje eu acho que todo o setor é assim. Grande parte do crescimento não vem só dessa aquisição de cliente digital, né? Vem muito pela indicação. Hoje, quando a gente olha os números, 2/3 da captação dessas assessorias, mesmo assessoria digital, vem da indicação, né? 2/3 pô, vem de indicação. Então, o que que conta mesmo é o processo comercial. E porque talvez as assessorias digitais ou as assessorias que todo mundo olha que é como se fosse um B2C, estão crescendo mais? É porque eles têm maior capacidade e maior controle sobre o processo comercial deles, sobre o processo de alocação, e diversos, e até o processo de atendimento do cliente final, né? O assessor ele consegue, como ele é treinado internamente, ele consegue seguir, preencher CRM, usar o CRM, fazer a quantidade de reunião que tem que necessária, fazer os pontos de contatos que é necessário, que é diferente daquele assessor tradicional, que já vem com uma carteira, que às vezes já vem com algum vício. E essa foi uma das grandes dificuldades que a assessoria sofreram em 2022 e 2023, né? Uma coisa que está no relatório ali, 10% dos assessores representam 90% da captação das assessorias na média nesse último ano. Então, isso mostra o quanto que o setor não foi capaz de ser produtivo. Isso a gente pode olhar por duas perspectivas, uma perspectiva ruim para o setor, mas a gente olha sob perspectiva positiva, né, que tem um gap a ser fechado, né. A gente entende que isso acontece principalmente em assessorias que não têm processo comercial estabelecido e que não seguem um processo comercial. Isso é bem forte, principalmente também tem uma outra correlação que a gente fez com quem não tem processo de seleção de assessor, né. Então você pode trazer isso, não assim, eu não acho que o ovo ou a galinha, né, não quer dizer que o assessor que tem carteira boa ou que vem de uma instituição com carteira, quer dizer que ele vai ser ruim. Mas ali, se você não fizer um processo de seleção e só trouxer ele por níveis quantitativos e ele não seguir a cultura e não seguir o processo da empresa, isso pode ser horrível para a cultura da empresa, porque, pô, se um assessor não segue, por que que eu vou seguir? Se aquele cara não segue o processo comercial de pedir indicação, de Exato. atendimento, por que que eu vou seguir? Eu acho que essa é a diferença bem forte hoje quando eu olho para as assessorias e quando a gente olha esse modelo de crescimento. E no relatório você fala, né, só 10% dos escritórios usam o CRM de forma efetiva e só 20% tem essa preocupação de trazer, profissionais, olhando não apenas o quantitativo, mas também o fit com a cultura da Exato. organização. E escritórios que usam CRM chegam a aumentar em 50% o seu nível de crescimento e adesão dos assessores aos processos comerciais, né? Então, é até uma das grandes prioridades da WZ, e aí eu digo meta da WZ, consequentemente a nossa meta é uma derivada da meta dos nossos clientes, né? Então, quando a gente entende que é prioridade para o cliente, a gente traz isso para a meta. Eu tenho uma área específica para implementação e treinamento dos assessores em CRM, e uma das nossas metas é essa, ter a quantidade de assessores usando e seguindo processos comerciais. Tem uma dificuldade bem grande, né? Porque os escritórios, mais uma vez, se eu já tô com um problema interno, como é que eu resolvo esse problema interno, né? Porque se a galera já não segue. Então tem um processo de convencimento, mas tem um processo também de seleção de time. Acho que dói muito na ver. É uma coisa que a gente fala para os fundadores, para os gestores da empresa, assim, cara. Se você quer fazer isso, entenda, você vai passar por muito trabalho, vai ser muito ruim, talvez você perca até algumas pessoas no meio do caminho, mas quem ficar vai ficar comprado e essa curva de longo prazo vai melhorar significativamente. Mas para a gente não perder aqui, que senão a gente vai longe e acaba perdendo um pouquinho do fluxo, eh, essa parte de lead aquário que vocês fizeram, para mim é a cabeça que eu sempre tive, a cabeça como eu sempre cheguei no mercado americano e parabéns, né? Eu acho que a Vitrio usou um aquário significativo ali na hora de fazer o crescimento dela e foi por isso que cresceu muito bem. E eu acho que as assessorias fizeram isso também, né? Eu acho que as corretoras fizeram isso. Talvez
não tão planejado como você está fazendo na atuação da Vitro ou de outros projetos que você venha fazer, de procurar um aquário grande, dentro desse aquário fazer um acordo de share ali, de receita ou de sociedade ou em conjunto para fazer esse negócio crescer, ou seja, pô, faço um deal ali com alguém que tem 5 milhões de clientes e vou trabalhar em cima desses 5 milhões, e aí eu não fico gastando para ir em mar aberto e ficar trazendo. Acho que as corretoras fizeram isso em larga escala, né? Acho que XP fez isso, foi a pioneira. Olhou para os bancos e falou: "Bom, vou pescar no aquário do banco, não vou ficar trabalhando". Ela fez isso muito bem ao criar também o seu B2B e trazer os próprios gerentes de banco Sim, que já tinham um relacionamento para fundar escritório, para empreender junto com eles. E nesse caminho, o que a gente vê hoje é que a gente tem um mercado B2B, B2C somado dentro das corretoras, e isso está ali no relatório, inclusive, de mais de 2 trilhões de reais, e que deve passar 3 trilhões ali ao longo de 2026, 2025, 2026. Acho que com isso o mercado B2B se torna extremamente relevante, né? Estamos falando que o mercado de B2B vai ter mais de 1 trilhão sobre custódia, depois desse novo ciclo de crescimento que a gente vai ter com a queda da taxa de juros. É, eu acho que não tem como não enxergar mais esse mercado, né? No mercado brasileiro, as assessorias já foram patinho feio. Pô, quem não lembra, pô, a gente está há mais de 10 anos nesse setor. Quantos assessores falavam, não, eu tô aqui porque o dia que eu crescer isso aqui eu vou montar uma gestora, né? Ainda tem gestores que a gente escuta que falam assim, o agente autônomo não tem valor, né? Que não é mais agente autônomo, mas assessoria de investimento não tem valor, o que tem valor é gestora. Acho que muita gente perdeu a noção de entender que o valor com a criação de XP, depois o BTG e as próprias corretoras e o Financial Deep, tecnologia, tudo que a gente vem falando, o valor saiu do produto, né? Ou diminuiu, para não falar que zerou, diminuiu da parte de produto e foi muito para distribuição. Não à toa, XP e BTG injetaram a quantidade de dinheiro que a gente acabou de falar sem nas dúvida. redes. Nessa capacidade de distribuição, eu acho que os bancos ficaram para trás. Não tem como comparar, né? Se a gente olha ali, a resposta dos bancos foi muito Ion, Santander AAA, acho que foram as principais respostas que tiveram, foram significativas, conseguiram reter a sangria ali quando a gente falou de taxa de juros altos. Acho que os bancos conseguiram reajustar um pouquinho a casa. E aí, quando eu digo reajustar a casa, é ter pessoas para atender clientes que estavam órfãos, né? E ter tecnologia para o cliente conseguir aplicar ali dentro, ver rentabilidade, acompanhar. Eu acho que ainda estão um pouquinho atrasados, ainda estão atrasados em relação às corretoras, mas ainda não fizeram o catch-up total, mas ainda estão bem. Assim, eu acho que estão muito melhor do que eles estavam. Mas quando a gente fala de capilaridade, a capilaridade é completamente diferente, né? É. XP ali tem algo em torno de 15 mil profissionais, vai atingir logo 15 mil profissionais dentro da rede dela. BTG também tem um número significativo, agora Safra, com a aquisição de Guide, incorpora mais um número de capilaridade significativo para eles. E eu acho que nessa queda de taxa de juros, essa capilaridade é muito relevante. Essa capacidade de distribuição ela se torna mais relevante, porque ali o produto se torna menos relevante de novo e o que você comentou ali em determinado momento, que é a confiança do investidor com um profissional, É. volta a tomar mais força do que toma quando eu tenho taxa de juros aí próximo de 14 que a gente chegou a atingir. Nesse caminho de competição, nessas projeções, como é que você enxerga essa competição entre as instituições? Quem que você enxerga que está indo bem, quem está preparado? Tanto só na parte dos bancos, mas também entre XP e BTG ali, como é que você enxerga essa competição entre os dois, né? É interessante, né, que você falou no passado o escritório, assessoria de investimento, o antigo agente autônomo era o patinho feio e tal. Então os bancos, pensando assim, enquanto incumbentes, né, os grandes bancos de varejo, eles olhavam meio que em denial, assim, meio que negando que aquilo parasse de pé. Eu lembro quando eu fui para a XP, muitos dos meus amigos do mercado financeiro falavam: puxa, mas aquilo ali tem um modelo de negócio que se sustenta no tempo. Havia muita dúvida eu diria um desconhecimento. Acho que talvez uma das grandes vantagens do modelo de negócio da XP, e aí o brilhantismo do Guilherme Benchimol e todo mundo que estava com ele naquela época, foi entender que é uma maneira de replicar o que naquela época era o equivalente, vai, de certa forma, da agência bancária, era através dos escritórios. E vamos lembrar que isso foi antes do avanço da tecnologia, então foi uma resposta física, presencial, para o que era a grande vantagem competitiva dos bancos, que era ter agência no Brasil inteiro. Desculpa interromper, mas isso não era só relevante no alto escalão do mercado financeiro que você conhecia. Eu brinco que quando eu entrei no mercado na XP,
Eu trabalhava dentro de uma asset em Florianópolis, e vim para uma feira de negócio dentro onde tinha vários formados, né, na época eu já estava formado, vários formados e formandos também, uma da Fundação Estudar inclusive, e lá tinham todas as companhias basicamente de investimentos do Brasil e do mercado financeiro, então tinha bancos, tinha área de M&A, tinha as principais assets que já existiam, estavam lá, e tinha a XP também. E todo mundo percorria as principais players para ser entrevistado ou para conversar, e a XP estava lá, sozinha, sem ninguém sentado na mesa. Como dentro daquela asset já atuava com a XP, já conhecia a XP, eu falei: "Cara, mas como assim ninguém tá lá com a XP? Vou lá conversar e, me apresentar e mostrar o que está acontecendo", e foi ali que eu entrei dentro da XP. No dia seguinte eu estava a Dani me convidou para no dia seguinte estar lá, no dia seguinte estava conversando com todos os gestores lá dentro da XP, na outra semana eu estava contratado trabalhando dentro da XP. Então a XP não era o patinho feio, a desconfiança só para o alto escalão, mas acho que para o mercado inteiro. E para quem já conhecia a XP, né, eu acho que você conhecia também para interno, puta, a gente já viu o quanto que aquilo estava crescendo, né, o quanto que já estava se trans talvez não tinha velocidade de transatlântico, mas já estava se transformando, ou o tamanho de transatlântico, mas estava se transformando no transatlântico que virou. Sem Então dúvida. era impressionante, assim, impressionante como em todas as vertentes, se a gente fala aí de, acho que quando eu entrei na XP, vamos falando aí de 9 anos atrás, puta, 9 anos, é pouco tempo, né, É. a XP ainda era o patinho feio também do mercado. E aí o que a gente viu foi exatamente essa gradação, de você partir, no caso dos incumbentes, né, com uma visão de denial, de negação, depois com uma visão do tipo: "Ah, parei para te perceber, de fato isso existe, e esse modelo tá aí", mas não vai longe, não é melhor do que o modelo que eu tenho. Até culminar, e acho que para mim esse foi o grande marco, né, a tentativa de aquisição da XP pelo Itaú. A transação foi concluída, mas não foi aprovada para troca de controle, e tanto que depois, no tempo, foi sendo desfeita, né. Mas o momento que o Itaú, o principal incumbente, compra o principal disruptor do mercado, aquele momento a XP, foi a primeira validação de que: "Opa, os bancos estão olhando para esse mercado B2B de uma forma diferente", né. Bom, por motivos que todo mundo sabe, isso acabou não acontecendo, essa transação, e a XP seguiu seu caminho, fez seu IPO e está aí como independente ainda. Eu acho que os bancos chegaram então agora nesse ponto onde eles já enxergam a necessidade de uma rede B2B, estão testando alguns modelos. Você mencionou aqui o modelo do I, o modelo do AAA, que eu acho que são modelos válidos. Então você pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. O copo meio cheio agora tem a ver com um ponto que eu comentei há pouco: os bancos acordaram para essa ameaça competitiva. Eles estão se mexendo, não só melhorando a sua oferta de produto ao abrir a plataforma, mas também entendendo que é um share de mercado muito relevante e que ao longo dos anos foi sendo financiado por eles, né? Que eles precisam participar disso. Eu só acho que nenhum deles, falando aqui dos grandes bancos, ainda tomou uma decisão, mais, vamos dizer assim, ousada, de ter a sua própria rede B2B no modelo mais parecido com o que você vê hoje XP e BTG. E aí não importa se eles vão fazer internamente ou se eles vão fazer isso, com um grau de independência fora das instituições, né. Os 2 caminhos são possíveis. Eu sempre tendo a pensar que o segundo caminho ele é mais fácil para um grande banco, porque mexe um pouco com a sua estrutura interna. Então é mais fácil você, você quer plantar uma árvore nova, né, quer dizer, você tem que dar um pouquinho de espaço para ela. Se você colocar ela muito coladinha na sua floresta, ela não vai pegar sol, enfim, ela não vai ter a mesma absorção de nutrientes. Tem que deixar ela um pouquinho do lado para ela crescer, e ela pode ser sua do mesmo jeito. Então eu acho que os grandes bancos ainda vão, eh, e eu arrisco dizer que a gente vai ver isso num futuro relativamente próximo, decisões de investimento que vão ser mais ousadas, no sentido de ter redes próprias B2B, seja no modelo próprio interno ou no modelo terceirizado. O que significa dizer que essa competição vai aumentar no tempo, que não deixa de ser positivo para as assessorias de investimento, né. Durante muito tempo elas tiveram praticamente apenas o monopólio de um player, que é quem inventou esse mercado e o fez muito bem, que foi a XP. Depois isso virou um duopólio, com a agressividade que o BTG entrou nesse mercado e está aí se consolidando como uma força importante. E grosso modo são os 2, né. Você mencionou essa aquisição recente anunciada pelo Safra da Guide, mas ainda é pequeno comparado a esses outros 2. Eu acho que no tempo uma oferta crescente de plataformas, no caso dos bancos, querendo ter também a sua oferta B2B, tende a ser muito positiva para os escritórios. Quer dizer, você vai ter mais alternativas
para escolher e vai trazer uma dinâmica competitiva ainda maior, que reforça um ponto que a gente mencionou mais cedo, que talvez a gente volte a falar mais no decorrer desse podcast, que é, em algum momento a gente vai ver também essa margem que está muito forte hoje na distribuição, ela está muito concentrada na corretora, no banco, mas acho que no tempo ela migra um pouco mais também para quem está na ponta atendendo o cliente, que é a assessoria de investimento. Eu acho que nas diversas conversas que a gente já teve aqui, não só entre a gente, mas também com players do mercado e tudo nos próprios bancos, quando a gente vai conversar, acho que fica muito claro para a gente que eles têm uma dicotomia lá dentro da própria instituição e de todo o setor que tem uma certa disrupção, acontece isso, né? Entre eu ficar parado e ter esse ganho de margem ao longo do tempo versus fazer algum movimento que me tira a margem, mas eu continuo vivo, né? Então, assim, ou eu me permaneço ganhando um bom dinheiro por um tempo e morro, ou eu melhoro, tiro minha margem, mas continuo sobrevivendo por muito tempo. Isso não quer dizer que os bancos vão morrer, não é nada nesse estilo, Claro. mas acho que é uma análise da mesmo estilo, porque quando a gente olha hoje as instituições, a gente vê que são colossos, né? São negócios muito grandes, onde a gente já tem P&Ls divididos. Eu falo que acho que talvez uma das grandes dificuldades que os bancos vão ter é em conseguir alinhar as suas diretorias, suas metas internas para o atendimento do cliente e talvez não para o relatório de RI, para o P&L específico daquele diretor, porque às vezes criar um modelo desse, um modelo de B2B, vai tirar tanta margem, talvez, ou vai criar uma nova competição, né? Porque, querendo ou não, se você cria um B2B dentro de um banco, esse B2B vai competir com os clientes do próprio banco. E ao adquirir esse cliente do próprio banco, a margem do banco vai cair automaticamente, porque foi para um modelo que tem menos margem. Então, quando a gente tem essas conversas, a gente vê claramente essa preocupação de margem, e talvez essa preocupação também do executivo responsável do Exato. banco em perder o P&L e talvez perder time, perder bônus, são coisas naturais do ser humano. É o que a gente chama o poder dos incentivos, né, quer dizer, Exato. quando você está olhando, como você mencionou, o executivo do banco, ele está preocupado com a meta dele daquele ano e está olhando com uma visão no máximo de 2, 3 anos, né. Aí é que entra o papel do dono. Em algumas dessas estruturas, o controle é mais difuso, ele está distante, no caso de banco gringo, enfim. Então, tem vários elementos e a complexidade das estruturas com quase que a criação de feudos, né, que dentro, às vezes, uma instituição muito grande, determinado executivo, ele está preocupado com a área dele. Ele não está incentivado necessariamente para o todo do banco. Então, eu acho que são os 2 elementos importantes aí, quer dizer, a presença do dono no balcão, e também como que você melhora, alinha esses incentivos. Eu digo, acho que tem de tirar o chapéu, acho que quem tomou de fato a decisão para a compra da XP lá atrás dentro do Itaú foi o Roberto Setúbal. Se ele esperasse que isso viesse de baixo para cima, talvez nunca tivesse acontecido. Independente de não ter dado certo por questão regulatória, a decisão veio do dono. Por entender que ele precisava talvez sacrificar margem no curto prazo para gerar mais competitividade no futuro. Acabou que, do ponto de vista financeiro, todo mundo sabe, foi um tremendo sucesso, que a empresa valorizou muito e depois ele teve a oportunidade de vender, uma vez que a empresa já estava listada com um grande lucro. Mas foi a visão estratégica do dono que fez diferença ali para que aquela transação acontecesse. Na parte do Itaú e da compra da XP, ao comprar a XP, né, eu acho que tem alguns pontos ali quando a gente vê, né, eu acho que o Itaú tá na frente dos outros bancos quando a gente olha, pelo menos na nossa perspectiva aqui, parece que o Itaú saiu na frente, né, ele foi o primeiro a botar o modelo do Ion de pé, e eu acho que a compra da XP não só trouxe esse ganho financeiro de valuation da própria XP, mas trouxe também um aprendizado significativo só de fazer o due diligence e participar da compra Claro. já aprenderam muito, mas também de estar no conselho, estar olhando para esse business como um todo, acho que trouxe esse aprendizado para o banco. Mas eu acho que também uma percepção que a gente tem aqui é que você falou ali do duopólio, da compra, da atuação do BTG nesse ecossistema, é que os bancos também têm uma dificuldade em como eles passam o próprio business para o mercado, né? O banco, diferente de talvez XP e BTG, que conseguem fazer grandes investimentos, onde eu consigo rentabilizar isso talvez em 2, 3 anos e mostrar que eu tenho um payback e consigo ter começo com um ROI ruim, mas lá na frente esse ROI vai melhorar e a margem vai melhorar ao longo do tempo. Se bem que as duas empresas têm uma margem significativa, mas o investimento nessa rede Sim, inicial, ele é muito grande. sem dúvida. E isso para o banco que não é acostumado talvez a fazer tantos investimentos nessa magnitude externamente,
fica ainda mais difícil. Quando a gente vê, e é uma das perguntas que a gente tem de escritórios, né? Pô, vocês vê algum dia banco comprando assessoria? Eu falo, cara, talvez vá acontecer um ou outro deal, mas se eu fosse apostar, não seria na vertente que o BTG fez, né? O BTG fez muito comprando escritório direto, a marca do escritório, fazendo um acordo direto com o sócio fundador e em conjunto trazendo o time inteiro e, consequentemente, a custódia que tinha dentro da XP para dentro do BTG. A gente vê o banco fundando assessorias, né? Eu acho que pode ter uma ou outra compra para acelerar, às vezes, o início da corretora, mas olhando a dinâmica que o banco gosta de atuar e usar mais sua marca e menos seu capital e ter menos apetite para botar dinheiro na frente, né? Eu acho que o banco, diferente das instituições, tem menos apetite para colocar dinheiro na frente, deve ser muito através de fundação, né? Uma das respostas que a gente sempre dá aqui, essa é a nossa expectativa, que um dia que eles atuem vai ser de uma forma diferente. Mas, por fim, assim, eu acho que nem bancos americanos. Eles só estão, talvez, adiando o inevitável, e eles sabem disso. E quando o juro subiu ali, eles deitaram em berços esplêndidos, você É. gosta de falar muito, eu gosto de repetir, e ficaram, querendo ou não, aproveitando esse ciclo que foi em favor deles, né? Mas a hora que a taxa de juros voltar a cair, eu acho que não vai ter para onde fugir. E, Eu acho que eles vão ter que acordar para a realidade, como você mencionou há pouco, o tamanho do mercado B2B e a trajetória de crescimento. O relatório até mostra uma atualização das suas projeções. Não dá aos bancos a opção de ir só no orgânico fundando escritório. Se você quiser ser relevante nesse mercado, você vai precisar ter também uma estratégia inorgânica de combinar fundação com aquisição. Do contrário, você vai ser irrelevante, porque o mercado já ficou muito representativo dentro da pizza de distribuição de recursos. Então, eu não sei, eu acho que para as corretoras, para as plataformas independentes, se os bancos não vierem mais fortes para uma estratégia B2B, isso é uma boa notícia, porque eles ótimo. vão poder surfar mais tempo sozinhos ou com baixa competição, né? Mas eu acho que qualquer um dos grandes bancos, se quiser ser relevante, ele vai precisar ser mais ousado e entender que vai ter que fazer um investimento, que é duro, né? Eu faço um investimento grande upfront e eu ainda tenho que perder margem no primeiro Exato. momento, é isso que você está me dizendo? É difícil vender isso dentro de uma instituição grande, né? Mas eu acho que é o caminho. É a mesma linha com os hotéis quando a gente fala de Airbnb, com táxi É quando a gente isso. fala de Uber, eu acho que segue a mesma linha. Mas para a gente sair um pouquinho da linha de macro, corretoras, bancos, senão a gente já, em tese, É no, para no, fazer um no podcast só planejado, disso. dá para fazer, dá para ficar horas falando só disso. Acho que é legal a gente falar um pouquinho mais também da dinâmica do mercado B2B, assim, entrar um pouquinho mais, talvez, no macro e depois no micro do mercado B2B. Eu acho que nessa mesma linha que a gente fala de transformação entre corretoras e bancos, a gente vai ver isso também no mercado B2B. Quando a gente olha para trás, principalmente a gente olha o último ciclo de queda da taxa de juros, a gente viu que muito do crescimento do mercado B2B bastava estar posicionado, né? Bastava você ter uma assessoria na sua região, estar falando de produto, estar ensinando o cliente a sopa de letrinha, apresentar para ele o portfólio de produto da corretora, mostrar, principalmente depois que o Itaú comprou na XP, né? Mostrar que, bom, pelo menos eu lembro, previamente à entrada do Itaú, mais da metade da nossa apresentação era mostrando por que que a XP não ia falir, por que que a XP era Era confiável e confiável tudo e mais. dava para investir. Depois tira essa parte, agora isso daí já fugiu, só bota que o Itaú é sócio, que resolve. E ali, junto com taxa de juros e tudo mais, ah, Mesmo processo eu estou vendo agora na Avenue, no investimento que você mencionou há pouco, quer dizer, a chancela de uma marca grande, sólida, centenária, como um grande banco, acelera muito esse processo. A XP viveu isso. exato. E eu acho que nessa dinâmica vai mudar, né, acho que mudou, vai agora nesse novo ciclo que a gente vai viver, ele vai ser um pouco diferente. Não basta você estar posicionado, né, não basta você, falar o básico, eu brinco que talvez no passado, no último ciclo econômico, eu falava muito de produto. Acho que agora tem que falar mais de alocação, tem que ter mais Uhum. processo comercial, tem que ser menos produto, mesmo o assessor de investimento ele tem que ser menos produteiro ali no dia a dia, e falar mais de alocação mesmo com o cliente, por mais que o discurso de alocação, a narrativa de alocação sirva para vender produto, mas você vai ter que ter isso no seu portfólio ali de conversa e comercial com o próprio cliente. E então, assim, isso serve para assessoria como um todo, né? Então, mais uma vez, a gente volta naquela dinâmica que a gente falou de CRM, utilizar o CRM correto, ter o processo comercial correto, ter os pontos de contatos planejados com o seu cliente, porque se você
deixar solto, vai ter cliente que não vai receber o contato que deveria receber naquele período que deveria receber, né. A gente vai ficar sempre apagando fogo. O cliente que levanta a mão a gente atende, o cliente que não necessariamente esse é o cliente que gera margem, não necessariamente esse é o cliente que poderia ter um aumento de ROA e por aí vai. Mas voltando ali sobre a dinâmica do setor, a gente tem atrelado a essa nova dinâmica do setor, a gente tem uma nova resolução e novos sócios e a possibilidade de sócio capitalista. E quando a gente fala de sócio capitalista, a gente hoje dentro da WZ já vê que tem muito investidor anjo entrando, né? Normalmente esse investidor anjo é o cliente que já está dentro da assessoria. Sim. Esse cliente pessoa física, ele normalmente é aquela pessoa que tem um dinheiro sobrando, já é próximo da assessoria, gosta do negócio da assessoria porque ele acha sexy ser sócio de alguma coisa do mercado financeiro. Às vezes para falar lá dentro da região que não é coisa, pô, eu sou sócio de uma empresa do mercado financeiro, agora eu tô no game também. E então é até fácil, eu brinco para as assessorias, às vezes, trazer para dentro do cap table. Fácil é uma palavra muito forte, mas está sendo comum. Uhum. Mas a gente vai começar a ver, eu acho que a partir do meio do ano, entrada de sócio capitalista dentro das assessorias, isso a gente, a WZ, a Vex entrou junto com a gente muito com esse objetivo também, e as próprias corretoras. E isso vai mudar a dinâmica do setor. Então, olhando outros setores, acho que com a experiência que você tem, o que que você vê de mudança, além de tudo que eu acabei de comentar, de mudança, mas como é que você vê que o setor pode mudar quando a gente fala aí de 5, 10 anos, né? Como é que você enxerga o setor daqui a 5, 10 anos? O que que você acha, como é que você acha que ele vai estar? Interessante, né, essa provocação, porque, eh, sei lá, eu diria assim, houve uma mudança importante normativa, né, que é essa possibilidade do sócio capitalista, mas a gente precisa olhar, qual que o que que um sócio capitalista ganha ao investir em escritórios, né. Então eu acho que um tema que foi muito forte nesses últimos 2 anos, e no momento de mercado mais difícil, né, que a gente comentou há pouco por conta do juro alto, é qual é a rentabilidade desses escritórios. Nenhum investidor financeiro, um fundo de private equity ou mesmo um angel, né, tal, ele está entrando num escritório, se ele não acreditar que aquilo é capaz de trazer crescimento e rentabilidade, né. Então acho que o tema que foi mais forte e ainda está vivo é o da maior profissionalização das assessorias de investimento. E a gente pega um ano do ponto de vista macro, né, desafiador, como foi o ano passado, e mostra o quão esse business é bom e resiliente, que mesmo no ano difícil, talvez o ano mais difícil dos últimos 10, e o setor ainda assim cresceu. Então isso atesta para a qualidade do negócio, que portanto deveria atrair investidor financeiro, e eu acho que vai atrair, mas por outro lado há uma dispersão muito grande entre os players, ou seja, num ano em que a indústria cresceu, apesar de toda a diversidade, você vê players que se destacaram muito positivamente e outros que estão ficando pelo caminho. Então é saudável que esse processo está acontecendo de profissionalização, porque aí está dando ainda mais oportunidade para as empresas que são melhor geridas, mesmo nos anos adversos, crescerem e ainda se apropriarem da ineficiência ou da menor competência de alguns dos seus concorrentes. E aí acho que o tema M&A vai estar muito vivo também, né. E está acontecendo ao nível das corretoras, que a gente falou, mas aí está acontecendo também ao nível das assessorias. Então o que eu vejo no tempo é uma situação em que, apesar desse M&A muito forte, a gente vai continuar vendo muito espaço para novas assessorias surgirem. O sarrafo está subindo, um pouco do que eu vi também no mercado de asset management, né. No passado, lá fora e aqui a gente falava muito, você só precisava de a expressão em inglês é two guys and a Bloomberg, 2 pessoas, um terminal Bloomberg e você lança uma gestora. As condições para você criar uma gestora de recursos foram aumentando no tempo, o compliance, as exigências regulatórias de Anbima, de CVM, e tornou esse processo um pouco mais complexo, como já é hoje. A mesma coisa está acontecendo com as assessorias de investimento. As novas instruções que entraram em vigor no ano passado, elas trouxeram eh, ganhos importantes para você pensar no crescimento de operações bem tocadas, mas trouxeram também responsabilidades novas. O compliance está crescendo, o custo de observância está crescendo. Então, eu acho que a gente vai ver a disponibilização de recursos por parte das próprias corretoras e bancos e de fundos de investimento para atuarem adquirindo participações em escritórios, mas não é o mesmo dinheiro que vai para todo mundo. Vai ter uma diferença muito grande do ponto de vista, inclusive, também de precificação de valuation para as operações que são melhor geridas. Então, a gente tá aqui chama o podcast o Despertar das Assessorias, eles precisam despertar exatamente para isso. É fundamental
você correr mais rápido para fazer essa profissionalização, para poder ter a oportunidade de aproveitar o financiamento crescente que o setor vai ter a partir da mudança da norma. A gente está ainda no início desse processo, né? Você mencionou alguma coisa está mais forte a partir do segundo semestre, eu concordo com você, mas isso vai sendo uma crescente ao longo dos próximos anos. E quanto mais rápido as assessorias começarem a mostrar números positivos, acho que o relatório ele traz um insight muito interessante de mostrar o quanto que mesmo no ano adverso, algumas assessorias conseguiram subir de uma maneira bem significativa a sua margem, né, você pode dar os números e comentar um pouco melhor para quem está nos ouvindo, mas eu acho que isso é que vai fazer a diferença para a atração desse capital. Que o capital está aí e vai vir, eu não tenho dúvida. E, de novo, vamos olhar, por exemplo, mercados maduros, como é o caso do mercado americano, que está, sei lá, 15, 20 anos à frente, a mesma coisa aconteceu lá. Boa, eu acho que, assim, tem muita coisa pra gente aprofundar, né? Dá pra ficar aqui 5, 6 horas falando sobre. É bom que você me convida de novo. Boa. Bom, se a gente vai falar de crescimento e margem aqui, eu acho que dá até um passo para trás, né? Quando a gente vai falar de profissionalização dentro das assessorias, acho que tem uma parte no relatório que eu falo que é isso que vai guiar para frente, mas profissionalização talvez seja um negócio tão amplo que a gente tenha várias formas de descrever. Eu gosto de falar que talvez a melhor forma uma das grandes formas, não a melhor, mas uma das grandes formas de descrever a profissionalização de uma assessoria seria eu ter bons gestores que fazem mais com menos, né? Então essa é a melhor forma de você falar. Bom, se você é profissional, você sabe avaliar suas estruturas de administrativas, custos, e crescimento e conseguir reduzir seu custo, melhorar seu crescimento e melhorar sua receita e sua margem. Eu acho que 2023 serviu muito para isso. 2023, talvez se não existisse 2023 no setor de assessoria, a gente ainda tivesse vivendo aquele setor que a gente vivia, onde todo mundo falava em comprar carteira a qualquer custo, aqui adquirir cliente a qualquer custo. Então, as luvas, os mínimos garantidos, os investimentos em escritório físico, nunca foram feitos ou poucas vezes eram feitos olhando payback, olhando ROI, olhando retorno desse investimento, como deveria ser feito em qualquer outra indústria, né? Eu acho que por muito tempo eu falava isso, por muito tempo a gente até foi. Acho que a WZ viveu momentos, né? Acho que você quando nos acompanha, no início a gente viveu um momento talvez de alguém que o pessoal falar, desconfiar, falar, cara, os caras estão jogando contra a gente, como assim? A gente não, pô, tô te alertando que o momento tá claro que o momento vai piorar, a taxa de juros deve subir e isso vai jogar contra vocês. E quem tava com a gente agradecia muito, né? Eu acho que por muito tempo alguns players que não estavam com a gente ficavam meio ressabiados ali, ficavam, pô, mas peraí, esse cara tá jogando contra ou tá jogando a favor? Ele tá me falando coisas que faz sentido, mas pô, por que que ele tá divulgando isso? E os nossos parceiros batiam um pau e falavam assim, cara, é isso mesmo, é isso que eu preciso que alguém mostre o que tem que ser feito, porque da forma como está sendo feito não está fazendo muito sentido, que é só vamos olhar AUC, porque se a gente tiver um AUC, uma receita maior, a gente consegue melhorar o negócio com a corretora. E talvez por determinado momento esse era o game mesmo, esse era o jogo, mas sobre a perspectiva de profissionalização e de lucro, isso começa a ficar um pouquinho diferente, né? Principalmente, esse é como você falou, o despertar é para isso, né? Eu acho que as assessorias precisam despertar que a assessoria de investimento precisa ter, é uma empresa de serviço, empresa de serviço precisa ter margem positiva, e não só positiva, relevante, né? A gente está falando aí 20, 25%, até 30%, a gente tem assessoria ali próximo de 30%, e 2020, se não existisse 2023 ali, no último relatório, né, no final que foi o último relatório anual, foi no final de 2022, a gente lançou para o mercado e foi o barulho geral, onde a gente falou que grande parte das assessorias do mercado tinha EBITDA negativo. E o pessoal, mas como assim? Uma empresa de serviço? E sim, estavam com EBITDA negativo se você fazia a análise correta, botava custo não onde tem que ser colocado custo e intangível como custo muitas vezes, né? O pessoal tenta, às vezes, exemplo, tenta botar mesa de SDR, mesa digital, que é custo como investimento, mas quando a gente faz a análise corretamente, a gente vê que a maior parte das assessorias estava realmente na parte negativa e queimando caixa. 2023 foi ótimo, porque a galera não dava mais para negociar o contrato com a corretora, porque eu tinha acabado de fechar. Eu estava com o meu caixa ali, mas eu ainda estava queimando muito caixa também. Então, talvez a minha perspectiva ali é que esse caixa fosse acabar. E a gente viu uma corrida, pelo menos, de profissionalização da estrutura. Olhar para custo e falar assim, cara, o que aqui
tá acima ou abaixo da média. Eu acho que a gente fez isso muito bem com os nossos parceiros. A gente aí tem algumas dezenas de parceiros e a gente conseguia, nas apresentações de resultado, mostrar, ó, essa linha de marketing aqui, por exemplo, tá acima da média, esses seus gastos específicos aqui você poderia reduzir para tanto fazendo determinado plano de ação. Então, acho que a gente conseguiu atuar bem e o grande ganho de margem ele veio em implementar a escala em custos, tanto variáveis quanto em despesas fixas, né? Eu acho que quando a gente fala de despesa fixa, se você olha a perspectiva disso sobre a receita, e tem um gráfico dentro do relatório que você consegue ver, se você consegue diminuir essa relação, você tem um ganho de margem significativo, porque mais uma vez, mesmo o cenário ruim que a gente viveu em 2023, as assessorias cresceram, então sua receita continuou crescendo. Mas o problema era que o custo crescia muito mais rápido que a receita. O custo crescia em paces muito maiores. Então, se você consegue reduzir o custo e manter ele estável e ter uma perspectiva positiva para esse custo, a sua margem melhora muito rápido dentro desse setor. E a gente teve ali na média ali mais de 10 ganhos, mais de 10 pontos percentuais no EBITDA das nossas parcerias, dos nossos parceiros. Teve assessoria parceira nossa que melhorou 30 pontos Incrível. percentuais em 12 meses. Se a gente olha em 18 meses ali, a média foi já 15 pontos percentuais. E a gente fala que tem ainda muita margem, né? Então, assessorias que saíram de menos 5 para mais 5 puta, ao longo desse ano, com um crescimento de receita e mantendo esses custos estáveis e ainda implementando planos de melhorias, vão atingir rapidamente 20, 25% e vão gerar caixa significativo, que eu acho que é uma coisa que as assessorias ainda não conseguiram entender. A partir do momento que você começa a gerar caixa, um ano dentro da sua assessoria gerando caixa é significativo para o seu negócio. O quanto que esse caixa volta a gerar, você gera resultado financeiro com esse caixa e o quanto que você começa a fazer com que esse negócio fique um negócio orgânico, né? Que você não precise levantar a mão para renegociar com a corretora, como teve muitas assessorias que, porque o resultado operacional era negativo, precisava viver de incentivo e acabava vivendo num looping de não olhar e não ter uma empresa rentável. Eu acho que isso é profissionalizar e é isso que os investidores vão fazer, né? Eu acho que nas nossas conversas com outros fundos, com fundos gringos, para fazer o movimento que a gente está fazendo, a grande ponto que assusta, e a gente veio tendo essa conversa nos últimos anos, né? O primeiro ponto é apresentamos, o setor está ruim. Todo mundo, como uma empresa de assessoria não dá lucro? Aqui todo mundo dá lucro. Até porque lá é um outro movimento, um movimento de RIA, né? De RIA deles. Mas aqui no Brasil, não. E agora a gente foi mostrando essa melhoria, o pessoal fala, bom, ótimo, essas melhorias vieram, e então agora dá para começar a pensar em investir nesse setor, e eu acho que essa vai ser uma premissa básica, que poucas pessoas entenderam, né? Do tipo, dá lucro? Qual que é em quanto tempo vai dar o lucro ou a margem necessária? Como que tá o EBITDA ou o EBOC, né? Que muitas vezes o pessoal fala lá fora, que é o ganho antes da compensação do sócio fundador. Como é que tá o EBOC? Como é que tá o EBITDA? Acho que o pessoal ainda não entendeu sobre a profissionalização, sobre essa perspectiva, né? Não só de, bom, eu preciso ter um bom financeiro, preciso ter uma confiança no meu relatório de FP&A, de resultado, preciso ter uma boa contabilidade, preciso conseguir ter estruturas operacionais viáveis, executivos dentro da empresa, eventualmente, para trazer um sócio investidor, mas eu preciso ter lucro. Assim, é a premissa básica, né? Eu preciso ter lucro e não eu preciso ter uma promessa de lucro, eu preciso ter quantidade, sabe? Do tipo assim, ah, mas eu tenho tudo isso daqui. Mas tudo isso aí é o quê? É um monte intangível. É um monte de ativo intangível que, em tese, está sendo colocado como investimento, mas dentro do balanço não dá para fazer de uma forma, ou você tem que subir o intangível de uma forma. E não é nem tecnologia, né? É um intangível que é intangível mesmo, tipo uma criação de uma mesa proprietária ou uma criação de uma estrutura nova que um dia vai dar lucro. Isso acaba sendo bem difícil. É interessante eu fazer só esse comentário, porque de fato é um business que tem muito alavancagem operacional, deveria ter. Então, conforme você vai crescendo a sua base de ativos, você deveria ser capaz de diluir custo e ficar mais rentável, né? Mas a lógica de crescimento das assessorias e a ideia de ter franquias nacionais, etc., tem uma série de motivos que acabaram levando, em muitos casos, a um mau uso do recurso que recebeu da sua corretora, a ela ligada, e não permitiu esse crescimento e esse ganho de margem operacional. Mas eu te interrompi porque eu queria aproveitar e dizer e explicar um pouquinho do motivo da gente ter investido na WZ. Quer dizer, naturalmente, o ponto de partida para a gente é o fundador, é o founder, né? E a gente enxergou em você, Felipe, na equipe que está lá com você, esse diferencial, esse conhecimento específico, essa vontade de fazer acontecer. E junto disso, um modelo de negócio que nos parecia fazer muito sentido. Ora, a gente tem
um mercado em crescimento, acabamos de falar, mesmo em ano ruim cresce, onde há uma carência para você pegar a mão do assessor e contribuir em tudo aquilo que normalmente ele não faria bem. Porque as assessorias elas são muito boas em encontrar clientes e atender clientes. Então a AWZ acabou surgindo e aproveitando talvez uma lacuna de mercado que por N motivos as corretoras não conseguiram oferecer esse serviço, complementando então as assessorias com toda essa grade de produtos que você traz, no fundo dizendo: "Ó, só se preocupe em trazer e manter o cliente, deixa que todo o resto a gente faz". Isso é um passo também na profissionalização e é um passo relevante também para ganhar essa alavancagem operacional que permite a eles serem mais rentáveis no tempo. Então, aproveito aqui para dizer para a nossa audiência também o duplo motivo da gente ter querido investir na WZ, quer dizer, pelo que a gente percebeu de capital humano em você e nos teus sócios, mas também pela proposta de valor que a WZ representa para as assessorias. Boa. Falando um pouquinho também só para complementar e falar um pouquinho de por que que eu fundei a WZ, então, há 6 anos atrás, a gente via muito um movimento de internalização de todas essas áreas dentro do setor. E quando a gente olhava o mercado americano, a gente via que isso não era viável. Existia players como a gente lá fora, e existe até hoje, talvez não em todas as linhas que a gente faz, né? Mas não existe um player que queira fazer o que a gente quer fazer, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente, quando apresenta faz roadshow e conversa com gringos, acho que é uma coisa que eu fico talvez feliz ou orgulhoso, que é o que a gente está fazendo, nenhum lugar no mundo foi feito. Exato. E isso eu fico muito orgulhoso. Mas assim, eu acho que um grande ponto ali na hora de fundar a WZ foi que, e por muito tempo a gente passou essa dificuldade, que foi todo o setor estava internalizando isso. E já falando da consolidação, era a tese talvez de todas as assessorias eu vou, às vezes até eu vou ter contabilidade interna, coisa que a gente tem, eu vou ter jurídico interno, eu vou ter todas essas áreas que a gente tem, BI, vou investir em tecnologia, vou investir em equipe de gestão, vou investir em equipe de RH, por quê? Porque se eu estruturar isso em relação de custo fixo e ter toda essa estrutura interna, eu consigo consolidar outros players que não façam isso. Acho que isso tem uma certa verdade, isso funciona em setores como corretora, né, que é uma coisa que a gente vem acompanhando, que é a consolidação de corretora. Mas quando a gente fala de business de serviço, que não tem barreira de entrada, isso é muito difícil. Porque Muito. quando a gente olha, por exemplo, a consolidação de corretora, o que que a gente vê? A gente vê que acontece a consolidação de corretora e o número de corretoras cai significativamente. O mesmo acontece com bancos, porque existe uma barreira de entrada de regulatória para você fundar uma corretora, para você fundar um banco não é fácil, É. né? E para manter também é mais difícil ainda. Já uma assessoria não. A gente, mesmo em movimentos de consolidação, e isso tem lá no relatório, as assessorias, os bancos, XP, BTG e o setor inteiro continuou abrindo o número de escritórios de forma significativa quando a gente olha para trás. E mesmo com a consolidação, a gente vai continuar vendo talvez ou uma estabilização ou um aumento do número de assessorias. Isso é possível ver aqui e lá fora. O mercado americano é a mesma dinâmica, mas isso acontece muito porque a barreira de fundar um escritório de assessoria não existe, né? Basta uma equipe, como você falou, uma equipe sair, ter um Bloomberg, que no caso de assessoria nem um Bloomberg você precisa, porque a Verdade. corretora já te fornece tudo, e você consegue fundar essa assessoria. Então, essa dinâmica de eu vou estruturar tudo interno e vou começar a consolidar, levou o setor numa cabeça de aumento de custo fixo significativo. Então, até uma detração de valor, né? Todo mundo investiu na mesma coisa. Então, todo mundo investiu em ter uma equipe de BI, de tecnologia, todo Vai mundo. exatamente contra o que a gente está falando de você ter o ganho da alavancagem operacional, né? É uma antítese do Exato. modelo de negócio. E aí, nessa linha, o pessoal subiu para ter um EBITDA negativo. E a gente entendendo isso e analisando, e na hora que eu fui fundar, entendendo que esse era um caminho que, putz, não fazia sentido, em algum momento isso ia ter que virar para uma estrutura de parceria mais escalável, assim como a XP pensou. Se o Claro. escritório tivesse que fundar e ter a sua plataforma de produto, tecnologia, nunca ia se pagar, porque olha o Claro. investimento que XP teve que fazer em toda a tecnologia para botar isso de pé. E É, eu basta continuo. ver que alguns dos grandes escritórios já voltaram atrás na decisão de montar a corretora, ainda que num formato mais leve, né? A chamada corretora light. É exatamente o que você está falando. Exatamente. E a gente entende que esse movimento ainda está começando, né? Acho que a WZ agora já começa, assim, no primeiro momento foi muito difícil pra gente aqui abrindo, porque todo mundo queria fazer a própria. Não, não, não preciso disso daí porque eu já tenho, Faço bem sozinho. ou faço bem sozinho, ou já estou fazendo. Agora, muito dos players que falaram isso pra gente já estão do tipo assim,
Pô, na verdade agora eu entendo o quanto que isso pode ser relevante fazer com vocês. Então hoje o custo de troca direto pela WZ é mais barato, e não só o custo, a gente também leva a profissionalização a satisfação e a profissionalização ali ao longo do tempo, e sem contar todos os outros ganhos qualitativos, abertura para o mercado, trazer sócio investidor que a gente acaba trazendo e vai trazer ainda para dentro das operações. Então eu acho que algumas operações ainda vão acordar para isso, ainda não conseguem acordar, outras vão conseguir até ter sucesso com a sua estrutura, mas isso é o que guiou essa estrutura de M&A, né, eu acho que M&A é ciclos, sai uma matéria no mercado, todo mundo quer fazer M&A. Então, pô, do volta e meia tem gente que liga pra gente e fala assim: "Pô, eu queria fazer uma parceria com vocês, queria contratar vocês para comprar outras assessorias". Eu falei: "Pô, que fácil, né, todo mundo quer comprar nesse mercado, é difícil encontrar quem quer vender". E aí quando começa a se falar sobre o que tem que falar, tipo: "Ah, mas qual que é o teu lucro? Como que tá a tua profissionalização? Como que você gera caixa? Como que você vai gerar liquidez para esse negócio?", poucas assessorias conseguem realmente explicar. Muito porque elas ainda estão na mesma linha passada. A gente ainda acredita que a consolidação vai acontecer de forma significativa. Vão ter alguns players que vão conseguir acelerar isso, né? Tem alguns motivos porque eu acho que essa aceleração vai voltar a crescer. Eu gosto de falar, pô, por que que talvez em movimento de mercado ruim, a consolidação ela diminua, né? Ela nunca acaba, sempre tem gente querendo comprar outros players. Por mais que seja mais barato, né? Porque, pô, o mercado tá ruim, é mais barato eu comprar outras pessoas. Mas por que que eu não compro? Porque, pô, o crescimento é menor. Então eu tenho que comprar esse player para ele ou ficar estabilizado, ou perder, ou até crescer menos, fica muito mais difícil. Uhum. Mas agora que a gente vê a taxa de juros caindo, a gente vai ver o G da assessoria voltar a crescer, né? Porque, pô, o G da assessoria no último boom de ciclo foi 70%. Agora, em 2022, 2023, foi baixo de 20 e o próximo de 20 na grande parte do setor. Agora, com as assessorias voltando a crescer e ter um G maior, faz sentido eu comprar agora. O preço não está tão alto, eu tenho um movimento de consolidação que faz sentido, eu tenho talvez novos investidores entrando, então eu posso fazer um movimento para depois estar mais gordo para fazer um deal melhor. Então a gente tem tanto players que estão fazendo deals com corretoras acelerando, quanto players estão fazendo conversas com fundos de private equity, tentando acelerar esse movimento, e a gente tem um setor mais favorável. Então acho que essa consolidação no setor vai continuar acontecendo, mas não só a consolidação, ainda a gente vai continuar tendo um movimento de fundação de assessoria. Então acho que não dá para sair por aí, e aqui um grande ponto que eu gosto de trazer para os nossos parceiros não é porque essa consolidação vai acontecer ou existe um movimento favorável para isso, que você tem que sair estruturando tudo, o crescimento e achar que isso vai acontecer. É casamento. Casamento demora para acontecer, porque você tem que namorar, pegar na mão, conhecer, morar junto, noivar e aí casar, né? Não dá para você sair casando com qualquer um que vai dar errado, é uma coisa óbvia. Eu não vou casar com uma pessoa que eu conheci da noite pro dia, porque não quer dizer que vai dar errado, mas grande chance de dar errado. Isso serve para uma assessoria também. Eu fazer uma fusão só por causa de dinheiro, né? Só por É. causa de tamanho, 2/3 das fusões no mundo dão errado, e muito porque elas não olham as sinergias previamente, ou não fazem as análises prévias, ou não namoram antes de casar. E manter um casamento é mais difícil do que casar, né? É. Eu acho que por isso que os 2/3 das fusões estão erradas. Então acho que é um pouquinho disso, assim, eu acho que complementando a parte de M&A e falando um pouquinho, eu vejo que tem uma tendência boa, mas essa não é a bala de prata. Então, se seu custo está alto e você ainda acha que é bala de prata, ou é um M&A, ou é a criação de uma nova linha de receita, que aí a gente vai até entrando num ponto disso, acho que quando não é isso que vai acontecer, tá? Então, ajuste o seu custo fixo, rentabilize sua operação as is, da forma como ela é. Se ela tá lucrativa e tá rentável, aí sim vai acontecer. Voltando ao casamento, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque M&A pra mim é igual ao casamento. Tem como você casar se você não estiver bem com você? Não, vai dar problema no casamento, né? Se você não estiver bem com a sua cabeça, com a sua estrutura, com a sua vida, pô, você já vai casar errado, você vai casar já tendo um problema. Óbvio que não precisa estar perfeito, porque o casamento também serve para isso, para um auxiliar o outro, mas e a mesma coisa do M&A, mas não adianta você casar com essa cabeça. Então, casar, com exemplo de cases que a gente está vendo, né? Duas operações com custo fixo extremamente elevado, aí querem se juntar para resolver o problema de custo fixo de margem. Cara, tem duas operações que não crescem com custo fixo alto, vão se juntar, cara, grande chance disso continuar ser maior ainda, o problema é pior ainda, né? Então, entendam muito bem o que vão fazer. Obviamente, se você precisar de qualquer ajuda, nosso time de M&A está aqui à disposição também, tá? Mas falando sobre a rentabilidade das operações, acho que talvez uma grande bala de prata
que as operações buscaram, e é uma coisa que a gente falou no relatório, foi criar novas PJs, novas linhas de receita. E aí a gente viu ali no relatório que basicamente seguro, câmbio foram as grandes linhas de receita que deram certo nesses últimos anos, mas teve diversas outras linhas de receita que o pessoal buscou estruturar, né? Então, corporate, PJ, entre outras coisas que surgiram ali nesse setor. E nessa linha de melhorar a rentabilidade, eu acho que não, o que ficou bem claro é que isso não é uma bala de prata, isso é um complemento. É um grande aprendizado, talvez, para quem fez bem feito, é que você ter essas linhas de receita é para melhorar ainda mais o seu business que é core, que é os seus investimentos. A não ser que você vire uma assessoria especializada naquele novo business, que é o que provavelmente não vai acontecer com a grande maioria, ou seja, eu vou ficar uma assessoria especializada em corporate, tipo, que é o que tem no mercado americano, né? Eu tenho uma assessoria só especializada em corporate. Eu não tenho uma assessoria que tem um corporate como complemento para atender o cliente que já é pessoa física. Eu acho que esse ponto específico foi um aprendizado, pelo menos de grande parte dos nossos parceiros, até porque hoje quem fez bem feito fez 30% da receita em outras linhas de receita, né? 70% ainda continuou no core, mas estamos falando aí que muita assessoria hoje ainda é 20-80, né? Uhum. Mas a gente vê quando vai investir caixa, investe 50% do caixa num business que gera 20% da receita. Cara, eu acho que vai ser muito difícil a gente ver esses outros negócios numa assessoria de investimento gerando tanto ou mais receita do que é no core. Vai ter casos, vai, mas consequentemente, se tiver isso, que é o que a gente vê, eu vou ter queda no crescimento da linha de investimentos, do crescimento de investimentos. Mas eu acho que, falando de rentabilidade e crescimento, eu acho que não sei se você concorda comigo, mas eu acho que se você olha muito para rentabilidade e criação de novos negócios, você vai ter queda no crescimento. É natural isso. Eu queria te ouvir um pouquinho mais, assim, o que que você acha, se você vê isso também em outros setores. Acho que não. O que eu vejo no mercado de assessoria de investimentos, às vezes tem muito desse efeito manada, né? Ah, eu quero ter uma atuação nacional. Todo mundo vai tentar fazer atuação nacional e é o que você falou, incha de custo fixo e não ganha toda a alavancagem operacional que deveria ganhar. Começo a ver outra assessoria montando novas linhas de negócio do lado, o que agora, inclusive com a nova norma, esse conceito de grupo econômico financeiro, facilita bastante, então acho que a gente vai ver até um aumento disso, estimulado pela nova regulação. Mas a gente vê a mesma coisa, puxa, se o outro está fazendo, eu tenho que fazer também. E aí um exemplo que eu vi muito de perto, muito escritório montando gestoras do lado, totalmente certinho dentro da lei, são pessoas separadas, etc, mas sem entender que precisava ter um tamanho necessário para rentabilizar bem aquela operação. Então, não é porque o vizinho está fazendo que eu tenho que fazer também. Então, a oportunidade de você buscar novas linhas de receita, margem e complementaridade, que alguns desses produtos te trazem recorrência de receita, outros te trazem receita na cabeça. Pode ter uma complementaridade que é muito boa, mas não é uma receita única para todo mundo. Acho que é isso que tem que estar na cabeça do empreendedor. Não é porque o vizinho faz, eu tenho que fazer também. Em alguns casos faz sentido, em outros não. E talvez tenha até espaço para ajudar esses players também a ganharem escala em produtos, né? De uma outra forma, da mesma maneira que a WZ percebeu a oportunidade de fazer o que a gente chama do Middle Office as a Service também, né? Eu acho que o ponto da gestora e da atuação nacional, acho que tem dois pontos aqui. O da gestora e para outras linhas de receita, eu acho que segue a mesma linha. O pessoal normalmente subdimensiona a dificuldade de botar de pé. É um exemplo de gestora que a gente escuta muito. Ah, não, eu tenho um cara aqui dentro da minha empresa que tem CGA, tem um outro cara bom de Excel, e aí eu vou botar de pé uma gestora ou uma consultoria e vou ver se esse negócio funciona. Só que aí, ao longo do tempo, vai vendo a dificuldade, né? Que, bom, mais uma gestora, eu também preciso levar alguém para falar para o cliente sobre o produto. Para levar alguém que fala para o cliente, pô, eu não consigo levar uma pessoa nova. Por mais que essa pessoa nova, com 25, 30 anos, Seja talentosa. seja talentosa, tenha até mais conhecimento que uma pessoa mais velha, de cabelo branco, ou careca, Você que ou sem cabelo. Mas precisa levar alguém para dar aquela importância para o cliente sobre o que está sendo feito, sobre a experiência como um todo. E essa pessoa é muito cara. Não, é uma gestora também precisa ter uma back-office, né? Um back-office bom. Acho que essa é talvez a premissa básica de uma gestora que escale, né? É back-office bem feito. E alguém que saiba fazer um back-office bem feito é caro. Mercado financeiro, pessoas que fazem, que têm tempo de experiência, são caras, porque é um mercado que compete com grandes instituições.
E aí começa a ver que esse business não é tão assim, que só aquele cara não vai fazer e eu subdimensiono o custo e superdimensiono o potencial. Ou seja, o aquário que eu vou pescar, que é o aquário da minha empresa, ele não vai ter tanta sinergia assim, né? Eu acho que esse é um outro aprendizado que talvez mudou muito minha cabeça de quando eu era consultor para depois de empreendedor, né? O consultor, ele pensa no cross-sell. É natural que o cross-sell aconteça de eu fazer o negócio acontecer. Ou seja, eu tenho ali um aquário, vou ter o cross-sell e, bom, o Excel e a planilha ali vai me cuspir que isso vale muito a pena. Mas na hora de funcionar mesmo, o cross-sell ele só acontece depois que aquele negócio se prova rentável, né? Então, a gestora ela só vai conseguir captar dentro do agente autônomo o dia que a gestora conseguir captar sozinha. Exato. O negócio de PJ só vai funcionar o dia que o negócio de PJ funcionar sozinho. E o assessor que está dentro da assessoria, ele só vai confiar nesse novo negócio o dia que ele vê funcionando e aquela pessoa ganhando dinheiro de verdade. Ele vai falar, pô, porque não vou ganhar dinheiro junto com essa pessoa. E é isso que a gente viu acontecendo. Então, acho que tem esse ponto aqui. E aí, em relação à rentabilidade do negócio, eu acho que é natural, tá? Acho que quem fez bem feito, melhorou bem a rentabilidade aqui falando, do nosso lado. A gente viu que essa é uma forma de diversificar a receita, né? Óbvio que se você tem um período ruim para uma linha de receita sua e você tem outras linhas de receita que podem representar 30% da tua empresa, então a gente tem casos de assessoria que tinha 5, 10% em outras linhas de receita e foi para 30 agora, nessa melhoria que eles fizeram com outras linhas, e aquilo dali salvou o resultado mesmo. Então, assim, eh, mas talvez a melhor forma de fazer isso é criando parceria e não subindo o custo fixo, né? É, Então, mais uma vez, não tentando criar tudo dentro de casa. A assessoria ela deveria ser light, um modelo ela serve para ser light. é. Se você começa a subir o custo fixo, provavelmente você está indo numa linha, talvez não errada, mas numa linha que você vai ter problema na frente. Então, assim, acho que papel de todo empreendedor, né? E aqui já falando assim, acho que deveria ser o básico, eu falo até na carta que eu falo, o básico nunca poderia ser esquecido, que é captar novos clientes para gerar mais receita, cuidar dos custos, gerenciar o custo, ou seja, sempre reduzir custo. Talvez ao longo do tempo, quando a empresa vai crescendo, você não precisa contabilizar o custo do café, né? Eu tenho sócio que olha tudo na vírgula, totalmente perfeccionista, e é ótimo ter um sócio desse. Mas acho que ao longo do tempo, quando você vai olhando, você não precisa olhar especificamente o custo do papel higiênico ali para dividir, para diminuir aquilo ali. Bom, você também tem que ter um pouquinho de. Bom, olhar um pouquinho mais para o colaborador e por aí vai, né? Mas você precisa olhar seu custo, você precisa entender que tem que ter aumento desse gap entre receita e custo. E é muito difícil isso, porque o empreendedor, ao mesmo tempo que ele vê isso, ele fala, bom, mas eu também preciso fazer investimento para a receita subir. E aí eu acho que vem as curvas Jotas, né, de rentabilidade, de tipo, bom, em determinado momento eu vou fazer uma curva J para que essa receita tenha mais escala e consiga mais crescer lá na frente, eu subo um pouco o custo, e é custo, né, pessoal, normalmente, não é investimento. Então eu vou diminuir meu EBITDA, eu vou botar meu EBITDA negativo por um período de tempo para que isso consiga subir. Ainda tenho mais dúvidas sobre isso, mas assim, as startups, a fintechs e tudo que a gente viveu ali no mundo fora do mercado financeiro fizeram essa curva J muito longa, né? E muitas assessorias também, que investiram muito, botaram essa curva lá embaixo, e aí para voltar o crescimento não foi sustentável, caiu também, né? A gente tinha um crescimento de 70, 100%, o crescimento caiu e eles poucas vezes conseguiram retomar esse crescimento ao ponto do EBITDA voltar a subir. Então é um pouco difícil de fazer isso. E quando a gente for olhar as operações, acho que, mais uma vez, a premissa básica vai ser ter lucro, né? Então, É acho que é isso. bem difícil. Mas aí, falando aqui, só para a gente não deixar de falar sobre isso, que é uma parte que tem no relatório, sobre o resultado operacional e como que isso deve ir para frente, né? Eu acho que o que a gente vê aqui também é uma alta correlação do Net New Money com o AUC. Então, quando a gente fala de crescimento, a gente sim deve ver muito o crescimento das assessorias atrelado a essa taxa Selic. A partir do momento que ela começar a cair, a gente fala, pô, próximo de 10 é gol, próximo de 8 é golaço, e o crescimento das assessorias, como eu falei, com relação ao 0,73, vai ser natural, principalmente para aqueles que fizeram o dever de casa de melhorar os processos internos, melhorar a produtividade, implantar CRM, implantar melhorias do marketing, ter um time financeiro bom que prenda a equipe de assessores, que consiga ser transparente. Então, conseguiram fazer o dever de casa, porque senão, mais uma vez, vai continuar tendo problema operacional. Mas um outro ponto que daí a gente fala de rentabilidade é a correlação com o ROA, né?
Muita gente dentro desse setor acha que a taxa Selic tem correlação com o ROA, e uma coisa que a gente trouxe no relatório é que não existe correlação com o ROA. A correlação entre a taxa de juros e o ROA é muito baixa. O ROA da corretora permaneceu estável, o ROA de assessorias permaneceu estável, e a gente vê que o ROA tem muito a ver com a sua capacidade de distribuição, né? Eu gosto de dar o exemplo de capacidade de distribuição com a capacidade de você levantar a mão e falar o seguinte: tem um produto bom aqui na base. Por exemplo, se é um fundo imobiliário da Vex Gestão. Vamos Isso é muito colocar bom. isso na rede? Exato. Vamos colocar isso na rede? Vamos. Qual o escritório consegue bater no peito e falar assim: não, eu vou distribuir isso nos meus clientes porque eu tenho capacidade de distribuição? Você só consegue fazer isso se você tiver processo comercial, processo de alocação, capacidade de convencer o seu cliente, dar confiança do seu cliente, e é ali que tem o ROA, né? Então, o ROA ele deve sim aumentar com a queda da taxa Selic, porque a captação aumenta. Mas não porque o ROE em si vai aumentar, né, eu acho que o ROE ele deve aumentar mais uma vez se você tiver uma capacidade de distribuição muito forte. E eu acho que quando você olhava a corretora, assim, eu queria entender um pouquinho de como é que vocês olhavam esse tipo de rentabilidade dentro da própria corretora, né, com taxa de juros, como é que vocês entendiam esses movimentos lá de rentabilização em ciclos econômicos positivos, né. Então acho que são 2 formas de pensar: se o ciclo está ruim, eu tenho que rentabilizar de uma forma, quando o ciclo vem bom, acelero. Só para complementar, Uhum. se eu tenho um caixa de X, eu aumento o investimento do caixa ou eu aproveito para gerar mais caixa? Porque, por exemplo, se eu estou num movimento onde no ciclo ruim eu posso subir os meus investimentos para melhorar a estrutura e surfar um novo ciclo e aumentar e surfar um ciclo gerando mais caixa, ou eu pego esse novo ciclo, já que eu estou gerando mais caixa, eu invisto mais também. Como é que vocês faziam isso dentro da corretora? Eu tenho minha visão aqui sobre a parte da WZ, que eu posso depois compartilhar, mas como é que vocês faziam isso dentro da Não, eu acho que corretora? assim, de uma forma geral, para todo negócio, toda vez que você tem oportunidades de reinvestimento de capital a taxas elevadas, você deveria reinvestir sempre, né? E é do interesse do acionista receber menos dividendo e ter esse capital reinvestido no negócio em altas taxas de retorno, né? Acho que isso vale para qualquer negócio, aqui não seria diferente, né? Mas eu acho que tem um pouco desse misconception mesmo de que juro mais baixo aumenta a ROA, o que não é necessariamente verdadeiro. E tem vários elementos que influenciam isso. O próprio crescimento na segmentação é um detrator de ROA. Quanto mais você trabalha com cliente grande, mais dinheiro você vai ganhar em termos absolutos, mas também provavelmente você vai cobrar menos. Quando você vai para o modelo fiduciário, isso é na veia, né? E aí esse é um outro ponto importante também, quer dizer, acho que no passado, e felizmente isso também está mudando, muitos escritórios estavam excessivamente incentivados pelo produto e pela margem que esse produto trazia para si, em detrimento do que fazia mais sentido para o cliente. Seja porque, enquanto empresário, ele estava querendo privilegiar a receita dele, mas também, e aí talvez a parte mais nobre do motivo disso, ele não tinha muita visibilidade do que era o ideal para cada cliente, né? Ao longo do tempo, o suitability está evoluindo além daquilo que é só o regulamentar para um melhor entendimento do cliente, para propiciar aquilo que você falou no início da nossa conversa, que o assessor seja capaz de falar de alocação. Então eu sempre achei que produto é um chamariz importante, em função das oportunidades que o mercado vai trazendo, produtos novos. Penso que foi todo o mundo de cripto, né, o que trouxe de interesse de novos players para o mercado. Mas, no fundo, o que vai fazer a diferença é o trabalho de alocação. Agora, inclusive com a evolução da norma, né, foi adiado para novembro, mas está vindo, de você ter que abrir mais essa caixa preta de como que você é remunerado. Cada vez mais o cliente vai entendendo como que você, assessor, e você, escritório, está ganhando dinheiro, tende a levar para uma normalização maior dos ROAs. Então, eu acho que a taxa de juros caindo volta a trazer uma competitividade maior para as assessorias de investimento, principalmente em relação aos bancos, como também a própria volatilidade do mercado traz oportunidades. E eu explico: se o mercado está mal e você tem quedas fortes da bolsa, subida do dólar, etc., eu sempre digo que é uma oportunidade para você, assessor, mostrar a cara, porque é quando o cliente mais necessita do seu apoio e, portanto, ele vai estar mais aberto para criar aquela relação de confiança que a gente falou no início do nosso papo, e no momento seguinte ele vai estar mais disposto a fazer uma mudança na alocação de recursos dele, na linha do que aquela pessoa que trouxe essa relação de confiança vai estar trazendo para ele. Então, você colhe o benefício de ter se exposto, de ter dado a cara a tapa naquele momento.
Da mesma maneira que em momentos mais procíclicos, em que os ativos de risco estão subindo, eu brinco que todo cliente gosta de volatilidade para cima, não para baixo, né? Independente se ele é conservador, moderado ou agressivo. Mas são oportunidades também onde o cliente vai estar mais disponível para entender como que ele pode buscar um pouco mais de risco na alocação, ainda condizente com o suitability dele, e isso vai trazer a oportunidade também de você crescer custódia. Então, o que você falou, o foco tem que ser crescer custódia ou ganhar mais participação no bolso daquele cliente, ou seja, ter um share of wallet, que a gente chama, maior, e isso acontece com um bom trabalho de alocação e com a proximidade com o cliente. Não é necessariamente a correlação que todo mundo pensa de rua com taxa de juros. Boa. Sobre mostrar cara, é uma coisa que até tá no relatório quando a gente fala ali, quando eu falo sobre perspectiva para os assessores, né? Então, conselho para os assessores. Fiquem próximos dos clientes. A gente vê que esse negócio é um negócio de relacionamento. É Tanto isso. quando a gente está falando de assessoria, quanto a gente está falando do cliente e o assessor. Esse negócio é tanto um negócio de relacionamento e às vezes a gente vê um erro tão básico de, o cliente saiu, então eu não vou mais falar com ele. Ou eu não vou mais permanecer nele, vou focar só no meu cliente aqui específico. Óbvio, se aquele não é o cliente ideal, eu não tenho problema, eu entendo, faz parte da vida. Mas se ele saiu e foi pro banco porque lá tinha produto, cara, mantenha próximo desse cara. Não deixe de fazer o almoço se ele é um cliente bom e vale esse almoço, né? A rentabilização desse almoço futuro. Porque agora que a taxa de juros vai voltar a cair, ele vai voltar a procurar ativos com mais risco. Sim. Se você esteve próximo dele naquela época e falou, bom, beleza, cara, faz parte, realmente lá tá melhor, vai para lá, mas o dia que voltar, volta aqui para cá. Você fica muito próximo desse cliente, você tem um jogo limpo com ele. Então aqui tem uma oportunidade muito grande para os próprios assessores. Se você perder o cliente, cara, aproveite que a taxa de juros ainda não cresceu da forma relevante, ligue para o seu cliente, marca um almoço com ele, marca um café com ele, pergunta como que estão as coisas lá, explica esse cenário para ele e fala que ele fez o movimento acertado, mas que talvez quando a taxa de juros cair, vocês deveriam voltar a conversar para ele mudar a carteira. É isso. E sobre assessoria em parte de investimento, a nossa visão aqui é que quando a taxa de juros subiu, e aqui teve um movimento, né? No mercado de assessoria teve muito aquele movimento de tirar o gerente de banco e para dentro das assessorias. E eu vi alguns cenários, né? No primeiro momento, esse dinheiro era feito em conjunto com a corretora. Então, o escritório falando, não, vou pegar dinheiro da corretora porque eu vou ficar na dívida com a corretora e eu não faz sentido eu ter dívida com a corretora, que é quem me paga e tal. E a gente, na época, eu lembro que eu, na época, como empreendedor, ficava pensando, tipo, porque a corretora emprestava o dinheiro na época no CDI, né? E eu ficava pensando, cara, minha mãe não me empresta dinheiro no CDI. E aqui é verdade, hein? Então, pô, a corretora não vai emprestar, não vai pegar dinheiro emprestado no CDI, quer dizer que a sua empresa não vai crescer a CDI. As empresas hoje crescem a 100% naquela época. Então não fazia muito sentido, é aquele que reclamava, né? Depois, quando o pessoal entendeu esse movimento, começou a falar, é o mesmo pessoal que depois de um momento começou a fazer, e começou a falar, mas eu contrato gerente de banco e ele não traz a carteira que ele fala que tem que trazer. Mas ele chegou tão atrasado na festa que ele foi fazer quando a taxa de juros começou a subir. O que quer dizer? Que fica muito mais difícil desse cara, primeiro, tirar o cliente lá do banco, porque o produto já está lá e o produto lá às vezes já estava melhor do que estava no produto no banco. Então, com a taxa de juros maior, o banco, mais uma vez o que a gente falou, né? Tem mais competitividade. Mas tinha também que às vezes a conta do cliente já estava aberta, tinha outras coisas como um todo, não tinha tanto gerente, como a gente agora tem muito profissional no IO e no Santander AAA que vai valer o investimento. Então, não é a estratégia de trazer ou um profissional de uma outra instituição que está errada. É um momento que foi feito de forma errada e os valores foi feito de forma errada, né? Mais uma vez, foi aquilo que a gente falou, né? Muita gente pagou luvas além do normal, sem olhar payback, sem olhar ROI, sem olhar a estrutura da empresa, sem olhar a rentabilização disso ao longo do tempo. Então, na nossa visão, assim, o ideal seria de você. E foi falado no nosso relatório, né? Eu não estou sendo. Aqui, uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, não estou sendo analista de retrovisor. E para quem está com a gente aqui, sabe que em determinado momento a gente falou: ó, para de investir em gerente de banco aí, porque, cara, isso não vai rentabilizar, o payback começou a ficar muito longo, a rentabilização disso aqui não está fazendo muito sentido. Bom, eu acho que foi esse o caminho. Agora que a taxa de juros volta a cair, voltem a se aproximar de profissionais na sua região, de Ion, Santander AAA aqui, de todas as outras estruturas, para você conseguir atrair se você está dentro de uma assessoria, né? Então, a mesma forma como os bancos vão se posicionar eventualmente no B2B para competir com você, você também tem que saber em que momento competir com os bancos e em que momento fazer esse investimento. Então, essa aqui é um outro conselho aqui que fica desse podcast. Patrick, estamos chegando no fim.
Na verdade, já passamos do fim, bastante, inclusive. Estamos chegando a quase 2 horas de podcast. Foi tão bom que a gente acaba não percebendo. E aí, para encerrar, para a gente não deixar, eu queria te fazer uma pergunta. Com toda a experiência que você tem, já ter sido sócio das 2 maiores corretoras hoje do Brasil, já ter fundado e vendido corretora, já ter fundado as asset também fora do mercado. Se você fosse fundar uma assessoria, fosse ser sócio de uma assessoria hoje, por onde que você começaria? Ah, essa tá fácil, contratando a WZ, né. Eu acho assim, de novo, o que eu falei, eu acho que se você tem vocação para ser assessor de investimento, é porque você é bom relacional, você é bom para atrair cliente, você é bom para reter cliente. Todo o resto, se você tem uma alternativa boa que vai te permitir qualidade, assertividade e ganho de escala, você deveria contratar de terceiros. Então, eu acho que o pacote AWZ hoje ele é fantástico para quem quer empreender no mercado de assessoria, porque te permite se lançar ao mar naquilo que você é bom, estando muito bem calçado naquilo que você não necessariamente é bom, ou que para ser bom você vai precisar aumentar muito o teu investimento, contratar uma estrutura robusta, no momento que talvez você nem escala tenha. Então, Pô, obrigado. Isso vindo do meu sócio, quer dizer que e a gente não tá é fazendo um bom jabá, é trabalho. porque eu acredito, senão eu não tinha investido nisso. Isso vindo do meu sócio significa muito, quer dizer que a gente tá fazendo um bom trabalho. E para você que é sócio fundador de uma assessoria, eu convido você a nos chamar, a gente apresentar para você, acho que esse é um lado da profissionalização, né. Se você comparar tudo que a gente vem fazendo, com tudo que você está fazendo. Eu acho que mais uma vez, como eu falei ali, tem sempre uma linha de custo direto ao contratar a WZ, custo por custo no que você vem fazendo, que a gente pode fazer por você, mas tem uma linha de profissionalização, uma linha de intangível que a gente vai fazer não só de profissionalizar, de trazer várias melhores práticas, exemplo, análise de resultado que a gente faz para as operações, comparando você com operações do mesmo tamanho, sugerindo melhores práticas de todos os anos que a gente tem, né? São mais de 10 anos a gente, entre os sócios aqui, atuando com assessorias e trazendo isso para que você possa ver os buracos ainda que você vai ter no caminho que você ainda não viu. E diversas outras melhorias, como a abertura para o mercado, abertura para sócio capitalista, diversos outros pontos que a gente tem para trazer com toda certeza. E alguma vertente de parceria WZ a gente vai encontrar com você. Então, convido você a chamar a nossa equipe, conhecer a nossa liderança e fazer esse bate-papo. Patrick, mais uma vez, agradeço a disponibilidade, a participação no primeiro podcast da WZ. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. Prazer foi meu, tamo junto.